Bem-vindos ao podcast Sensei especial de manga clássico, continuando nossa leitura do manga clássico do Masami Kurumada, de Cavaleiros do Zodíaco. Estamos no volume 5 e temos aqui hoje o Brunão para comentar o volume 5. Brunão, beleza? Gaiden do Shaka, xará. Ai meu Deus, o que vai ser? Não aguento mais a wiki, essa história toda. Mas hoje tem o Shaka de fato, Brunão, você puxou bem. Vamos falar sobre isso, sobre a aparição dele no mangá. Nós temos também a Isa pra falar do mangá 5, Isa. Uhul, estamos indo adiante. Temos a Nick pra falar dos Cavaleiros Negros. E aí, Nick? Oi. Cavaleiros Negros. Tamo aí, né? Tamo aí. Bastante, inclusive. Vamos lá. Além desse mangá, vai ter coisas muito esquisitas acontecendo aqui, mas a gente vai comentar. Vamos encarar o Cavaleiro de Lagartixa. Exato. E temos também o Alan pra comentar o podcast. Comentar o mangá 5. E aí, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa. Antes da gente ir direto para o mangá clássico, vamos falar das nossas redes sociais. Nick, você tem de cabeça aí? Tem. Então vai. Tá tudo no meu coração. Isso que você fala. Moleque! A gente tá no facebook.com/podcast Sensei. Tchim! No soundcloud.com/podcast Sensei. No canal Sensei no YouTube. No Twitter é @podcastcdz. No blog é podcastsenseia.blogspot.com.br. E temos um RPG de Senseiya que é no cdz.com.br/sse. Boa! Excelente! 10 pontos para a Grifinória. Mas a minha casa não é Grifinória. Qual você? Você é Lufa-Lufa, aposto. Ah, sabia. Na verdade, assim, de coração mesmo, assim, que eu sou trouxiane, eu sou Lufa-Lufa. Mas no teste do Pottermore deu que eu sou Corvinal. Então, né, eu fico entre as duas. Boa! Excelente. Eu sempre sou Corvinal. Corvinal é legal, eu gosto de Corvinal. Agora bateu a curiosidade pra descobrir. Tá vendo só? Bruno, aposto que você é Sonserina. Vamos abrir esse teste aqui. Onde que eu acho esse teste? Agora não, tipo, agora vai fazer um podcast, seu maluco. Não, agora já era. Não. Bom, posto isso, hoje é dia de mangá clássico, volume 5. Recapitulando, previously, no mangá clássico, os Cavaleiros de Bronze finalmente foram enfrentar o Ikki do Monte Fuji e derrotaram aí todos os Cavaleiros de Negros veteranos, né? O Pégaso Negro, o Dragão Negro, o Dromeda Negro, os 2 Dragões Negros. E finalmente estamos aqui no auge da batalha contra o Ikki de Fênix. Estão 4 ali e vamos ver o que vai acontecer. O volume 5, ele tem um nome, é isso, Alan? Uma armadura de prata, um belo matador? Ele tem um nome, é isso? Sim, ele tem esse nome, esse título, né? Todos os volumes, eles ganham um título, por assim dizer, tem um diferencial, então eles recebem esse títulozinho. Boa. Foi vendido no dia 15 de julho de 87, então já faz 30 anos, não faz 30 anos na verdade, mas vai fazer. E compende 4 capítulos completos, que são eles: Lembranças da Ilha da Rainha da Morte, Ave Mortal transformada em cinzas, e uma armadura de prata, o Belo Matador, e as medalhas de um homem. Então vamos a ele, gente! Abram seus mangás, vamos lá, Lembranças da Ilha da Rainha da Morte. Nós temos aqui a ilha bonitona, ou Vulquilha, ou como queira chamar. Um vulcão aqui, né, fumando, saindo fumaça. E nós temos visto aqui o Ikki, ele aparece andando por entre caveiras bizarras e tal. E ele é interpelado por várias sombras que nós já adivinhamos ser Cavaleiros Negros, né? Querendo saber onde ele vai daquele jeito, sem camisa, de jeito nenhum. E que ele está entrando no território do Jango.
Antes de a gente entrar na história, gente, eu queria adicionar um ponto aqui de curiosidade muito bacana sobre a Ilha da Rainha da Morte, que a gente não comentou ainda, mas acho que é um momento bacana, já que se trata das lembranças da Ilha da Rainha da Morte. O Alan tem um artigo muito bacana, entre outros, na Taizen Saint Seiya, sobre referências, né, do mundo real de Saint Seiya. E aí, nessa brincadeira de tentar encontrar onde que fica, Brunão, a Ilha da Rainha da Morte, é muito interessante se você pegar que existem as Ilhas Fênix no Oceano Pacífico, justamente na altura do Equador, próximo de onde, teoricamente, o Ikki foi enviado, né? Exatamente entre os graus 0 e 5 da latitude sul e os graus 170 e 175 da longitude oeste, você vai ter um arquipélago, Brunão, olha aí, composto de 8 ilhas, cujas temperaturas variam anualmente de 27 a 32 graus, e esse atol pertence ao país chamado Kiribati e possui um nome muito peculiar, que são as Ilhas Fênix. Bruno, olha que interessante. Não é dito que é exatamente lá, mas a gente pode brincar com a ideia de que o Kurumada pode ter tirado a ideia da Ilha da Rainha da Morte justamente desse arquipélago do Oceano Pacífico. Então fica aí a curiosidade, patrocinada pela Taizen Sensei. E se você observar a imagem justamente que começa esse volume 5 com a lembrança lá Exato. do Ikki, você vê que a Ilha da Rainha da Morte também é um arquipélago, né? Assim, tem umas ilhazinhas ao redor também. Pois é, então, muito interessante essas e outras curiosidades você tem na Taizen Senseiya. Então nós vemos aqui o Ikki chegando no território do Jango, e ele diz que ele vai degolar o tal do Jango. E é curioso também outra coisa aqui, que a gente vê vários cavaleiros negros usando até algumas armaduras de uma certa forma reconhecíveis, assim. A gente vê, por exemplo, ali no fundo um cara com uma armadura parecida com a do Moses de baleia, por exemplo. Tem um cara que usa um capacete parecido com Asterion de cães de caça também, que é outro cavaleiro que vai aparecer mais adiante. Então você vê que os Cavaleiros de Negro não só copiam as armaduras dos de bronze, mas provavelmente copiam armaduras que eles viram e que existem por aí também, além de criar as suas próprias armaduras. Não é não? Interessante isso, cara. O Ikki vê-se interpelado por esses Cavaleiros Negros, e é interessante que ele diz que apesar dos anos de treino desses caras, eles não conseguiram se tornar Cavaleiros de Bronze, né? Eu fico pensando se eles em algum momento tentaram, sabe, ganhar alguma armadura de bronze, ou se eles não conseguiram ganhar a única armadura de bronze que tem ali, que é a de Fênix. Se eles tentaram fazer o treinamento com o Guild e nunca conseguiram e tal. Se os caras estão imitando as outras armaduras, é provável que eles tenham tentado outras armaduras também, não necessariamente. Boa. Né? Olha só. Pode crer, né? Eles são renegados, né, do santuário. Eles estão ali. Provavelmente eles cometeram alguns crimes sobre o ponto de vista do santuário, né? Então, assim, nada me espantaria se eles todos fossem cadetes, fossem candidatos a cavaleiros, fossem até de repente cavaleiros que foram destituídos de seu posto, né? Enfim. Pode crer, então, com certeza. Tem essa descrição, né, também relacionada aos Cavaleiros Negros, né? Boa. E aí eles o Ikki basicamente xinga todo mundo de vagabundo, né? Eles vão pra cima do Ikki e o Ikki destrói todo mundo com o voo sagrado da Fênix, o bonitão, e todo mundo cai praticamente com as armaduras todas quebradas e tal. E ele diz que pode haver centenas deles que eles nunca vencerão. E aí chega um dos tal dos veteranos, que é o Cisne Negro. Olha aí, o casal, hein, Brunão? Ai. É que começa a história. Ele se apresenta dizendo que é um dos 4 veteranos dos Cavaleiros Negros. E pergunta por que o Ikki quer matar Jango. E Ikki responde que ele se apropriou da armadura de Fênix e não merece ficar com ela. E aí, como é direito dele, porque ele conquistou lealmente, ele vai lá degolar o Jango de qualquer forma, né? E antes de dizer onde está Jango, o Cisne Negro ataca o Ikki com sua nevasca negra. E não acontece nada, obviamente, porque ele não consegue congelar nada. E ele fica todo bruto aqui, todo chocado, como assim, não congelou ele? E pergunta-se se o Ikki é mais do que o Cavaleiro de Bronze, e também sucumbe ao golpe do Ikki, que deixa ele vivo porque eles, né, se adoram. Mas antes disso, antes de morrer ou de, sei lá, ficar incapacitado, ele fala que está no topo do vulcão a armadura e o Jango, e lá vai o Ikki subir
o vulcão, a gente viu um monte de lava aqui estalando e tal. E ele tem uma lembrança. Ele conta, na verdade, uma flor que aparentemente nasceu na terra vulcânica escaldante, e mesmo assim ela conseguiu florescer ali. E o Rick se lembra da Esmeralda. E aí ele tem um flashbackzinho, que eu entendi aqui, um flashbackzinho da Esmeralda cuidando dos ferimentos do Rick, né? Pedindo pra ele parar de treinar, porque é muito perigoso e tal. E se ele realmente fez tudo aquilo pra virar cavaleiro. E o Rick diz pra não se preocupar e pergunta sobre ela, porque o dono continua sempre batendo nela. Uma coisa horrorosa, velho. Ela diz que continua, mas ela já se acostumou. Olha que história terrível, gente. E o Rick fala que quando pensa que os pais dela trocaram ela por 3 sacos de farinha, ele tem vontade de chorar. Olha que história horrorosa, gente, pelo amor de Deus. E a Esmeralda diz que eles não tinham escolha, que isso acontece em todas as ilhotas ali, e eles vendem as crianças com 7 anos, senão o resto da família vive na miséria. Puta merda. Isso é tão Deep Web. Deep Web? Tem umas histórias assim. Que horror! Tipo, que as famílias acabam famílias pobres acabam vendendo os filhos e tal. Deus do céu. Assim, cara, se eu for aprofundar muito, vai acabar criando um plot pra Esmeralda muito tenso, então melhor não. Meu Deus do céu. Mas já é bastante tensa. Inclusive a gente vê ela aqui começando a tomar chibatadas loucamente do dono dela, aparentemente, que tem um burro carregando coisas. Podia ser pior, ela podia ser uma boneca viva, então. Uma boneca viva? Meu Deus, não quero saber disso. Acho que não quero ficar sabendo. Não acabe com a inocência do Bruno, Isa. Não acabe com a minha inocência, por favor. Aí a gente vê o dono dela, nossa, cagando ela de pau de chibatada, perguntando o que ela tá fazendo de vagabundagem, se ela já deu comida pros porcos e água pras vacas, e diz que os animais valem mais do que ela, comprou ela, que ela é escrava e tudo mais. Cara, que criatura horrorosa, olha só o desenho dele. É até fora do padrão do Kurumada, sabe o jeito que ele desenha? É horrível. Nossa, ele é feio. E aí o Ikki decide parar com aquilo e tal, e começa a dar porrada no senhor dela ali, né? Pelo amor de Deus. Dizendo que ela não é uma vaca, que ela não é uma porca, que ele não sabe o valor de uma pessoa. A Esmeralda até pede pra ela parar, porque senão vai matar o velho e tal. E o Ikki pede pra ela correr, pra fugir e voltar pra família dela. E a Esmeralda diz que não quer, porque se ela voltar, eles vendem de novo. Gente, esse plot da Esmeralda aqui é terrível. Tomar no cu, mano. E a Esmeralda diz, inclusive, pede pra ficar com ele até o final do treinamento dele, quando ele voltar e virar Cavaleiro de Fênix. Que, sei lá, por enquanto ela continua tendo isso, pelo menos, né? Nossa, que história horrível. Vale dizer, Xará, isso aqui não é ficção, isso existe de verdade. Exato, sim, verdade isso. Em uma nota um pouco mais engraçada, o burrinho lambendo o cara lá que apanhou do É verdade. What? Curvado esses detalhes. Que burro bizarro. Pois é, tem uma coisa engraçada nessa cena, né? Assim, teoricamente, a ilha da Rainha da Morte é um inferno na Terra, né? Uhum. Eu acho engraçado você de repente ver que tem outras pessoas ali também, né? No momento do Ikki, no meio da ilha, você vê que tem um cara, um agricultor com um burrinho e não sei o que, entendeu? E é meio bizarro, assim, que talvez tenham vacas e porcos. É verdade. E tal, tipo, como se fosse assim, um terreno super maravilhoso. A fazenda, pra manter pois é, ficou muito estranho. E o cara tá ali, né, na maior, andando com o burrinho dele e tal. Assim, eu entendo porque, por esse ponto de vista, eu entendo porque o pessoal no anime não colocou essa parte da história assim. Tá certo, tem essa coisa de deixar a história mais deprê também, da Esmeralda. Né? Como também tem essa história de que não combina muito, né? Um agricultor assim, no meio da ilha, passando ali com um burrinho e num campo de treinamento, que é o inferno, que é. Não sei lá. Eu sei que vocês, quem tá ouvindo, vocês também, enfim, vão dizer, é porque ele é fã do anime, não sei o quê. Claro que eu sou. Mas assim. Mas assim, o anime eu gosto mais da forma como a Esmeralda é colocada no anime, entendeu? Da relação dela com o Guilt. Eu nem lembro. Assim, não tem essa coisa toda desse fundo, esse pano de fundo meio estranho de Aham. Pois é. Normal viver na ilha. meio eu até prefiro o anime, mas eu até acho interessante ter, sei lá, até vilas esquisitas na Ilha da Rainha da Morte, porque aí talvez seja muito mais fama que ela é tudo isso e tudo mais, do que de fato ela
Deve ter os Cavaleiros Negros que ficam no topo do vulcão lá guardando, ninguém se aproxima, e deve cobrar taxa da galera que mora. Deve ser um negócio horrível, tá ligado? Mas não deve ser, tipo. Não, pode ser, mas tu vê que você vê assim que ele quebra um pouco essa ideia de ser uma ilha bem inóspita. Sim. Nem todo mundo. Que Total. Gente normal não vive ali, só a bandidagem, entendeu? Só bandidagem. Assim. Eu imagino que eu imaginaria, por exemplo, que essas ilhas paralelas a essas ilhas ao redor da Ilha da Rainha da Morte, né? Fornecessem o que eles precisam, entendeu? Que eles fossem de repente até pilhados pelos Cavaleiros Negros ou coisa assim, mas não que tivesse gente cultivando ou vivendo normalmente ali, entendeu? Entendi. Enfim. Pode ser. Mas aí basicamente isso que acontece, e essa lembrança despertada pela flor, a gente vê uma corrente rasgando a flor totalmente, e a gente vê que se trata do Andrômeda Negro. E ele diz que basicamente que ele é um dos veteranos e tal. Ele tava chocado que tava lendo uma flor e ataca ele com a picada negra da corrente nebulosa também, né? O Ikki fica chocado, mas pra variar, ele se solta também e vence o Andrômeda Negro, assim como o Cisne Negro, né? Aí o Andrômeda Negro cai e ele diz: nossa, esse olhar, Cavaleiro algum tem esse olhar, é o ódio, só vê ódio nos olhos dele. E aí a gente volta, por exemplo, mais ou menos pro momento que ele tá com metade do braço no Guilt. E ele tá falando, é isso mesmo, é o ódio, caralho, é o ódio, tem que odiar. E ele finalmente venceu o mestre, né? Só que, para o ódio dele ser ainda total, ele tem mais uma coisa a ensinar. Ele vai falar do seu pai, o pai de todos os órfãos recolhidos pela Fundação Grade, se chama Pumba. Aí explode o vulcão e o Ikki fica chocado porque ele ouviu o nome do pai dele e o pai dos outros também. E ele fica louco, né? Mas nossa, se isso for verdade, ele se aproveitou dos próprios filhos e ele jura que vai pagar com a vida, que vai matar o pai dele. E aí, antes de morrer, o Guilt manda ainda o Mind Game, mas pro seu azar isso é impossível, porque ele morreu há 5 anos. E aí, ele diz que ele será prisioneiro do ódio dele e jamais o abandonará. Muito legal ele ser prisioneiro do ódio. Que coisa horrível, né? Ele ser prisioneiro, exato, né? E carregando essa bem coisa informado o Guilt, né? Pois é, como é que o Guilt sabia disso, gente? Pelo visto, as fofocas rolam, né? Lá, assim, a internet pega. A internet pegava lá. Isso aí, mano. Que papo, filha da puta, mano. Eu tô falando, o que tem o nome envolvido da fundação do Mits do Kido tem a ver com a Deep Web, porque só a Deep Web faz essas coisas. Mas, gente, não tem internet na Ilha da Morte. Não tinha internet naquela época, seus malucos. Não, mas não, caraca! Xará. Pra que você precisa de internet quando o Cosmo permite você sentir a presença de um fulano lá na puta que pariu? Tá, mas como é que ele sabe as informações? Essa é a questão. Internet Cosmo. Nada a ver isso daí, se o Mu usa Skype, gente. Skypezinho tá não tá. Ai, meu Deus do céu. Não, mas eu acho que, assim, do mesmo jeito que eles comentam aí no mangá que rola um escambo aí de gente entre as ilhas, também deve chegar um jornalzinho, deve rolar um. Pode chegar um jornalzinho mundo e tal, entendeu? Mas esse tipo de informação não sai no jornal, pô. O líder da fundação mais rica do Oriente, da Ásia, então falece, todo mundo sabe, entendeu? Sim, não. Que ele morreu com certeza, mas como é que ele sabe que ele é pai dos 100 garotos de todo mundo? Eu não sei. É um dos mistérios do Kurumada. Aí é aquela forçada que a gente dá pra dizer assim, não, o pessoal já foi com lugar definido. Sim, mas... O Kido já mandou, esse moleque aí, eu preciso me livrar dele. Entendeu? Eu não quero dividir herança com ninguém. Então vou mandar ele pra aí. Dá uma segurada nele, entendeu? Mas como é que o Guilt sabia que ele era filho do homem? Pois é uma informação muito oculta, né? Assim, nem todo mundo sabia fácil essa história. Caraca, velho. Assim, realmente não tá muito bem explicado no mangá, sei lá, não sei se pode dizer que é um furo, mas... É um furo. Ninguém até hoje explica, né? É a mesma história de como é que o Marin sabia que essa hora era Atena, entendeu? Já sei! Assim, o Guilt, gente, ele é irmão do Mitsumasa Kido. Nossa, por isso que ele usa máscara, porque são irmãos gêmeos. Ai, meu Deus. Muito bom. Eles são gêmeos. Então, se for pra radicalizar, então... Se for pra radicalizar esse lado, e por que ele é culpado? O Guilt é o Mitsumasa Kido. Aí não dá, pô. Nossa.
Ou então, sei lá, então ele teve alguma informação, acesso a alguma informação por meio dessa galera. Assim, o Ikki chegou na Ilha da Rainha da Morte não foi por acaso, né? É verdade. Não, ele chegou de barco com a galera. Sim, deve ter alguém. Ah, já sei tudo, já entendi. Eu já entendi como é que é. Não, pra mim, esses moleque aí, eles foram enviados e os caras já sabiam, tipo, esses aí estão vindo do doidão lá super rico e tal. Uhum. Já é o 30º que vem, né, cara? É, tipo uma coisa assim, ele tá mandando geral pra vários lugares do mundo, tá querendo conseguir armadura, etc. Cara, eu acho que eu já consegui salvar, gente. Assim. Venhamos, tem uma outra coisa óbvia também. O quê? Se você sair por aí tendo 100 filhos, um monte de gente, todo mundo vai ficar sabendo. É verdade. Não tem como esconder. É verdade. Mesmo os próprios filhos, né, que não sabem. É verdade. Gente, e tem outra coisa aqui. E se, como chega... Já foi dito que a fundação mandou muita gente já pra Ilha da Rainha da Morte, ninguém nunca voltava. Nesse vai e vem que a Nick mandou, provavelmente o Guilt já começou a ter uns contatos nesse barco que vem da Fundação Graad com as crianças. E como a metodologia dele é despertar o ódio nessas crianças, loucamente, ele deve fazer um estudo do tipo, descobre os podres aí dessa fundação, descobre os podres dessa criançada que eu vou jogar tudo na cara delas. Pra eles odiarem. De troca, né, gente? Exato, entendeu? Então, talvez, velho. O Guilt não é tão nesse... Pode ser fofoca, simplesmente, né? Sei lá. Ou pode ser mentira também, que tal? Fofoca também, né? Pode ser mentira dele também, porque eu lembro de hoje, até hoje, um episódio de Pantanal, vou citar Pantanal agora. Que a Mudinha, uma personagem Mudinha, ela tava em cativeiro lá de um cara e o Sérgio Reis era apaixonado por ela. E aí, na hora de morrer, ele ia matar o cara que sequestrou a Mudinha. O cara falou, mas eu matei a Mudinha. Não tinha nem matado, uma cuzão. Só pra jogar um mind game. Então pode ser só um mind game aqui do Guilt em cima do Ikki, pra ele ficar odiando loucamente, tá ligado? É claro que depois a gente tem uma outra cena, mas aqui não pode ser que ele tá mentindo, né? Mas, baseado nessa informação, o Ikki jura que vai usar toda a sua força pra vingar. E como o homem já morreu, ele vai punir todo mundo que tem relação a ele, inclusive a fundação, até o Shun. Não vai sobrar um traço do pai dele na Terra. Engraçado que aqui ele não diz quem que é o pai, né? Em algum momento é dito ipsis literis que é o Mitsumasa Kido? Só a gente tem lá na frente, depois o ipsis tá. literis. Aí a gente vê aqui tal da Ilha da Rainha da Morte e ele se lembrando que as provas não foram terminadas, lembrando as palavras do Guilt, e que ele precisa ir próximo ao território da cratera para poder pegar aquela armadura de Fênix. Diz que o chefe deles é o Django e que ele está com a armadura de Fênix. E a gente vê a máscara do Guilt basicamente, né, desaparecendo, se evanescendo. E aí, mais uma curiosidade patrocinada pelo Taisen Sensei. Há um artigo também ainda sobre essas referências reais. Essa máscara, ela tem muito a ver com a máscara de rito xamânico para a cura de doenças diversas. E ela tem muito a ver com o xamanismo do Himalaia, da Polinésia, dos Altais e das Américas. Como somente foi apresentada a imagem, que é essa daqui e tal, não tem maior explanação, mas ela tem muito a ver com rituais xamânicos, Brunão. Olha aí. E no Por isso que muita gente teoriza que o Guilt seria o cavaleiro da constelação de Índio, sabe? Não, nada a ver. Tem gente que teoriza isso, tem fanarts e tal. É mesmo? Que loucura. E aí, do Impermito, pelo que vocês disseram, e acho que em Lost Canvas também tem coisa disso, a máscara ela é o selo que serve pra liberar os Cavaleiros Negros da Ilha da Rainha da Morte, não é isso? Não. Podem sair pro mundo e tal. Como que é então, gente? Me explica aí. É que quem usa aquela máscara tem a função de vigiar os Cavaleiros Negros. Mas não é um selo? Ele serve como um selo, mas não é expressamente dito que ela sela a ilha literalmente. Entendi. Entendeu? Uhum. É só quem usa aquela máscara tem o dever de cuidar daquela ilha e, consequentemente, ficar vigiando os Cavaleiros Negros. Boa. E aí a gente vê aqui
que o Ikki derrotou o Dragão Negro, derrotou o Pégaso Negro, derrotou basicamente os 4 veteranos e procura pelo Django. E aí finalmente aparece a figura do Django, que tem uma marca no rosto e ele está com a armadura de Fênix. Exato, né? E o Django diz basicamente que a armadura vai ser dele se o Ikki vencer ele em combate. E dá-lhe Inferno da Morte, o golpe do Django, que é basicamente fogo. Ele atira fogo no Ikki e fica se gabando. Que nome criativo. Exato, né? E aí nada acontece com o Ikki, óbvio. Ele vê a sombra da Fênix atrás e o Ikki usa a ilusão da Fênix. É legal porque o Ikki fala que é muito esquisito que ele ter dominado os Cavaleiros de Ouro, o Cavaleiro Negro, porque ele é muito mais fraco do que eles, o Ikki falando. Muito engraçado isso. Curti. Aí o Ikki usa a ilusão nele, ele cai bizarramente no vulcão, né? E aparece aqui ó, as caveirinhas dele se coisando no vulcão, mas a gente vê que tudo passou na cabeça dele. E o Ikki basicamente joga ele pra longe da ilha. Que cena esquisita essa, mas tudo bem. Um tapão. É, um tapa? Que porra é essa? Só um adendo, realmente me permito, ele comenta que a máscara do Guilt ele realmente serve como um selo da ilha mesmo. Que a pessoa que colocar deve continuar lutando com os Cavaleiros Negros no selo, entendeu? Então assim, boa. Ela tem um poder também. Olha aí. Por isso que eles conseguiram pro Agora Japão que ela depois. sela literalmente a ilha, que ela é meio complicada, não sei. Entendi. Ficou bem explícito isso, mas... No Lost Canvas eles adicionam que aquela máscara passada de geração em geração. Ô louco, que horror! Ficar de geração em geração usando aquela porra da máscara. Então a Esmeralda seria o próximo. No anime. No anime, né? Quem sabe? É bom notar isso. Porque... Mas se bem que ela não é uma guerreira, né? Como ela não é uma guerreira... Ah, dá um jeito, velho. Mas no anime ela é adotada, não é? Ficar com a máscara. É só facilmente... mas de um jeito ou de outro. Mesmo assim, se fosse no anime, se a gente for pro cânone do anime, ela não é uma guerreira, né? Então assim, mesmo se ela herdasse a máscara, não ia fazer muito... Logo alguém arrancar o Django seria o mais fácil de suceder, entendeu? Mas a menina lá do Gaiden do Maniguchi também não é guerreira, ela só é ladra. Mas sei lá, não tem uma coisa de... Eu não sei se ela teria a capacidade de... Enfim, eu acho que seria facilmente dela, né? A máscara isso de é uma pessoa que não é gay. Isso é fato. Aí azar de quem criou a regra de que ia ser geracional. Ninguém mandou botar essa regra. Se nasceu uma criancinha que não sabe botar, azar de quem fez a regra. Agora sim, pois é, só não é. A moral da história que só não fica muito bem explícita essa história de que se ela tem um poder mágico de uma barreira ou coisa assim. Só que ela realmente tem poder, a máscara tem algum poder, e ela tá ligada com o selo da Rainha da Morte, mas realmente tem que enfrentar o cara que usa essa máscara, né? Ele que tem quem usa o controle ali, entendeu? Se a máscara ela cria um selo literalmente na ilha, ou se ela dá um upgrade no poder do cara, e não fica bem claro, né, essa questão. De todo modo, agora no mangá nem faz diferença, né? Porque nada é mencionado. Se ela for um selo, então fodeu, que ela foi destruída. Pois é. Aí. Mas aí faria sentido. Fácil, né? Faria sentido, porque aí faz sentido que os Cavaleiros Negros consigam sair da ilha tranquilamente. Sei lá. Aí o Ikki finalmente chega na armadura, a armadura explode e veste ele. O que é muito interessante, porque o Seiya precisa pegar cada uma das partes e colocar no corpo. E a armadura de Fênix não, a armadura de Fênix ela já é toda cheia das animações. Ela é prática. Ela é prática. E aí, Brunão, ao vestir a armadura de Fênix, ele acha que ficou invencível e ninguém na Terra é capaz de vencer ele. Só que aparece alguém. Você tem certeza? E aí o Ikki já fica bizarro, né? Que brilho que é esse? Meu Deus, também a energia cósmica será um deus. E aí aparece aqui o Shaka, Brunão. Aqui vale lembrar uma coisa, Shaka. Até agora nós tínhamos sido apresentados apenas a uma armadura de ouro. Verdade. Então tem pelo menos duas. E ele diz que o nome dele é Shaka. E aí ele menciona... E outra coisa, Shaka, também é bastante interessante observar a diferença como que o personagem está sendo apresentado aqui e o personagem vai ser apresentado no anime. Porque a gente vai ficar com uma certa impressão do Shaka a partir desse Gaiden e uma outra impressão do Shaka lá. Se você for lembrar como que são as primeiras cenas do Shaka, assim, logo no começo daqueles episódios que começam a luta deles contra os Cavaleiros de Bronze,
Os caras estão entrando na Casa de Bronze e, tipo assim, estão vendo como se fosse um paraíso na Terra. Uhum. Já aqui a gente vai ficar com a impressão que o Shaka não é exatamente tão bonzinho assim. E quando a gente for lá pro mangá, onde começa a luta dos Cavaleiros de Bronze contra o Shaka, o primeiro quadro da luta já é o Seiya voando, apanhando, entendeu? Não tem aquelas visões todas. Isso é uma diferença considerável na apresentação do personagem, que na apresentação do anime parece mesmo, o cara é divino, o cara é mais próximo de Deus mesmo. Aqui é um bicho fortão, cuzão, tipo o último chefe mesmo. Mas ele chegou numa de boa, vai. Agora assim, tanto no anime como no mangá, a primeira impressão do Shaka, na verdade, foi quando ele apareceu diante do Aiolia na sala do mestre. Verdade. Entendeu? Tanto lá como no anime e como no mangá, a primeira vez que o Shaka aparece é nesse capítulo em que leva o mestre, né, o Saga, pra tirar satisfação com o que aconteceu e tal, com o que ele descobriu no Japão, né? Com certeza, essa é uma das primeiras aparições do Shaka. Eu tô dizendo assim, pra gente passar um episódio inteiro vendo ele, pra ele dar impressão forte de como ele é mesmo. O mangá, nesse sentido, o mangá e o anime são totalmente diferentes no tratamento da luta. Eu acho que a diferença já começa aqui. Aí o Shaka aparece e ele compara o Ikki com o Son Goku, que também se dizia imbatível e ainda assim foi dominado por Buda e que eles se pareciam. O Ikki pergunta pra ele o que ele veio fazer na Ilha da Reia-Morte. E aí o Shaka diz que ele foi punir o Jango. Aí eu pergunto pra vocês, não é um pouco exagerado mandar o Shaka punir os Cavaleiros Negros? Caraca, gente, que maluquice isso. Pode até ser, mas tipo, acho que o Shaka é um cara que meio que se governa, né? Nessa altura aí. Entendi. Tipo assim, vou sair, vou fazer o que eu quiser e foda-se. Mas ele disse que ele foi enviado? Ah, não, ele disse que ele foi punir, é verdade. Eu acho que também ele fica vigiando, né? Assim, de repente o Shaka pode ter o domínio daquela região ali, de repente ele que é incumbido de ficar, né? Controlando aquela região, e de repente ele é o carcereiro do Guild, entendeu? Caraca, que loucura, mano. Pode ser. É porque ele diz, eu vim punir, então parece que não foi ele enviado mesmo. Parece que ele tomou a decisão, eu vou lá fazer um fuzuê lá. Ele descobriu que o Guild era o gêmeo do Guido. E daí ficou controlando, por isso que ele não percebeu as coisas que estavam acontecendo no santuário. Pode crer. Olha aí, você tira tirando assim, sarro do Shaka, ele tá sabendo das coisas. Ué. Se ele veio punir o Jango, é porque o Jango já deu o jeitinho dele de sair da ilha, né? Fazer alguma Verdade. coisa. Então, assim, por isso que não fica claro essa história da máscara do Guild, se o efeito dela é tão literal, assim, de realmente criar uma barreira literalmente, ou é um selo simbólico, por assim dizer, entendeu? Enfim. Pois é. De um jeito ou de outro, não é coincidência que ele aparece depois da máscara ter quebrado. Ah, mas você acha que a máscara seguraria ele, gente? Xará, sendo a máscara um selo, no sentido literal da palavra, sendo a máscara um selo no sentido simbólico da palavra, a máscara não existe mais, o Guild está morto. Então, alguém vai ter que fazer alguma coisa para não deixar o Jango e os demais ficarem soltos. Então, faz sentido aparecer um cara para falar, eu vim aqui punir esses caras porque não tem mais porque o carcereiro não tá mais aqui. Os motivos, o Shaka continua dizendo aqui, que na verdade não é nem ficar ali, o problema é que ele diz, esses renegados abusaram demais. O que será que ele deve ter feito, hein, gente? Cadê o guide dos Cavaleiros Negros pra gente saber? E ele foi aplicar o castigo celeste neles. Mas parece que ele chegou tarde e o Ikki já tinha vencido eles. E ele comenta que não estavam à altura da reputação que eles tinham. Então, de novo, o marketing. E pelo que eu entendi, o Shaka já até ia embora, só que o Ikki ficou bolado de ter sido comparado com um macaco. O Shaka comenta que ele fica nervoso à toa. E tenta pensar. Tenta pensar o que podia acontecer com a história de Sensei agora se o Ikki não tivesse ficado puto. Assim, o Shaka falou, não se ofende assim não, é só uma história. O Ikki, beleza, tá bom. O que aconteceria com essa história? Ia dar na mesma, Brunão. Não ia? Não sei, mano. Ia sim, pô. Não ia mudar nada, não. Até porque ele ataca o Shaka, talvez mais pra frente, talvez. E aí nada acontece, porque é só uma brisa, o Shaka não faz nada. E o Ikki fica louco, que ele nem se mexeu e tal. E aí o Shaka manda a lição de moral. Fênix, não se esqueça que sempre existe alguém mais forte do que nós.
Por mais que você se julgue poderoso, saiba que os Cavaleiros de Bronze são como macacos na palma de Buda quando comparados a um Cavaleiro de Ouro. E dá-lhe pra cima do Ikki, que destrói a armadura inteira dele. E aí o Ikki fica impressionado. Esse quadro Nossa, do Shaka, né, fazendo o poder dele ali. Quando o Kurumada quer, Nicole, ele faz as coisas bonitinhas, sabe? Não é? Pois é. E aí o Ikki tá todo caindo. Depois diz que o Miro que discursa, né? Olha a lição de moral que o cara deu em cima do outro. Exato. Só porque não gostou do macaco. Essa é uma das coisas que me frustra no Shaka. Da lição de moral? Eu queria ver ele lutando, soco, chute, mas ele mais conversa que luta mesmo. E ele solta o zon dele, não tem chute não, mano. Imagina o Shaka dando chute. Queria ver mais fisicalidade. Ô, louco. E aí o Ikki conclui que o poder dele é comparável ao de um deus e que ele não pode fazer nada. O Shaka diz que ele já teria morrido se ele tivesse visto uma alma demoníaca no olhar dele, Brunão. E é muito curioso, porque se a gente reparar, o Shaka não abriu o olho em nenhum momento. Quem tá lendo desatento, não vê que ele não enxerga porra nenhuma, na verdade, né? Ele tá com os olhos fechados, mas ao mesmo tempo vê tudo, né? Exato. E outra coisa, o Ikki acabou de fazer o estágio com o demônio ali, sabendo tudo de ódio e tal. E ele diz isso que o Shaka... É mesmo. Mas não é, ele acabou de aprender o ódio. Matar um cara, jogou o cara e o Shaka vem dizer que não vê ele. O Shaka até hoje eu questiono o discernimento do Shaka com as coisas. Até hoje. Na real, eu acho que não. Eu acho que esse é um quadro. Muito bom. Traz a pipoca! Eu questiono o discernimento, é ótimo. Eu acho que nesse quadro o Shaka demonstra um pouco mais de discernimento que com o Saga. Entendi. O Saga consegue enganar o Shaka. Eu acho que aqui o Shaka tá praticamente dizendo pro Ikki, na verdade você tá com medo, você tá querendo se esconder. Entendi. Você tá querendo se esconder, você tá querendo arrumar um jeito de fazer a dor passar. E a forma que você arrumou pra fazer isso é odiar tudo. Mas ele fala, isso é inocência mesmo. Entendi. Acho que se o cara continua cometendo atrocidade, ele não é tão inocente assim, entendeu? Assim, de um jeito ou de outro, ele matou outro cara ali, ele matou, por mais que seja um cara mau, ele assassinou outra pessoa e tá disposto a fazer muito pior, entendeu? Então assim, eu não sei se... sei lá. Mas veja só, quando a gente fala em assassinato, a gente tá falando assim, uma pessoa que não tá tentando te matar, você vai e mata essa pessoa. Não tem legítima defesa, não tem nada. O Guild tá tentando matar o Ikki ali. Mas não é só o Guild, não. Ele acabou de matar o Jango também. E ele falou. Tá tentando matar o cara. Não, mas ele marchou no vulcão dizendo, eu vou degolar o Jango. Mas assim, eu entendo, na verdade. Ainda declarou há pouco tempo atrás que ia matar os irmãos, ia matar todo mundo. Ia matar o cachorro. Não, mas o cachorro é foda. Pois é a parada que eu falei agora. Quando você tá na merda, você sai falando e pensando um monte de merda junto. Não, mas nessa aqui eu tô com o Brunão, porque o Shaka. Porque assim, no final das contas a gente sabe que o Ikki não vai ser o flor que se cheire, mas ele vai lutar pelo bem e tal, etc. Então o Shaka já. ele veste mesmo essa coisa do ódio. Mas no fundo ele é o irmão do Shun, que vai cuidar do Shun e etc. Então a alma demoníaca, aquela coisa profunda, eu até imagino que o Shaka não tenha visto mesmo. E ele até conclui, ele diz que o olhar dele é estranho, uma pessoa normal não perceberia. Mas, na real, ele só quer esconder o senso de justiça dele abusando da força. E ele acha tocante. E se faz que vai sair, inclusive, né? Então não acho tão... O problema do Shaka é depois. Não, o que eu acho é o seguinte, eu acho isso muito subjetivo nesse sentido, assim. Com certeza. Por mais que uma pessoa seja perturbada, tenha algum problema, ou esteja tentando esconder uma tristeza, ou seja, tá querendo mesmo que seja um certo o que o Ikki fez ou faz ou se comporta nesse momento aí, mesmo que seja um tipo de mecanismo de autodefesa ou algo assim, ainda assim é uma pessoa que chega a esse ponto, assim, sabe? Não, ele é mau, ele é ruim. Não, o Ikki, ele é ruim. Pois é, eu não sei se é tão assim. Pois é, eu acho que assim, o que acontece com o Ikki, pra mim, eu sempre tinha essa percepção mais que não é que o Ikki tinha uma boazinha e tudo mais, e continua boazinha, não.
Ele foi lá no fundo, ele foi, pecou e errou e tudo mais. E aí, ao longo do processo de luta com o Seiya e tudo mais, em reencontro com o Shun, ele foi voltando, entendeu? Ele foi se cicatrizando e tal, mas assim, eu ainda não absolveria 100%. E... Não, claro, se for pra gente fazer esse tipo de análise, tem pouquíssimos personagens de Sensei que se salvariam. Sempre. Todo mundo... Um bando de maluco violento que abusa de poder por motivos completamente pessoais e arbitrários. Mas o Ikki ele é mais do que todo mundo, né? Se for pensar. Claro. Ele é mais cruel também, tem isso. Claro, com certeza. Só que a gente tem que lembrar que é Sensei, né? Existe uma moral, um código de etiqueta para os cavaleiros que é diferente do que a gente está acostumado. Aqui eu volto àquela reclamação que eu fiz no episódio que a gente gravou agora, assim, do mundo de Sensei não fazer muita diferença em torno dos eventos que são narrados na história, entendeu? O que a gente entende como normalmente sendo código moral não se aplica aqui. Maluco matando o outro e os caras tratando como se fosse normal, entende? Isso eu também acho muito paia. Eu entendo que não é o mundo, meu mundo. E eles não vivem nas mesmas regras que eu. Então, é a regra do mangá, desse universo aqui. Né? Mas por um lado, acho interessante ver aqui, nesse momento, o Shaka tendo um discernimento um pouquinho melhor dele em relação ao Saga. Né? Entendi. Saga devia estar enganando o Shaka não sei quanto tempo. Porque com certeza não é só naquele momento do genocídio das 12 casas que ele estava mantendo as aparências. O Ikki aqui mal teve chance para tentar se esconder, né? Pois é, aí que tá. Assim, o discernimento também que eu questiono do Shaka, não é nem só isso não. Tá, se a gente der o desconto assim do Brunão e tal, concorda e tal, tudo bem. Mas assim, do ponto de vista de um cavaleiro, ainda assim, sei lá, é a mesma coisa do Saga, entendeu? Assim, como é que ele, de qualquer forma, ele vê que o cara não deixa de ser uma ameaça em potencial também, entendeu? E não dá cabo logo dele ali, entendeu? E logo o Shaka que diz que não é misericordioso e tal, enfim, não sei, eu acho o comportamento dele aí com o Ikki meio não sei, não parece muito coerente, sabe? Com o que o Shaka quer passar, entendeu? O Shaka ele faz o que ele quer, no final das contas. É uma escolha. A questão assim, tem outro ponto disso, é que não é uma escolha muito simples você decidir isso assim do nada, entendeu? Tenta imaginar, vamos tentar imaginar que o Shaka decide que o Ikki é uma grande ameaça, que ele dá cabo no Ikki ali agora. Tenta imaginar no que a história se transforma. Tenta imaginar que a partir de agora não existe mais Ikki. Sensei muda completamente. Não sei. Mas agora eu fico pensando assim, se o Shaka foi na ilha pra punir o Django, e ele vê que um cara foi mais forte que o Django e que é o Guilty, esse cara, sei lá, se eu fosse o Shaka eu tinha dado o cabo dele na hora ali, entendeu? Não tinha dado chance pro cara crescer, não. Enfim. Não sei, mas eu comprei a ideia do Shaka ter visto que ele não era do mal e é isso aí mesmo. Foi a única justificativa que o Kurumada encontrou, né? Pra o Shaka não matar o Ikki na hora, porque... Enfim. O Shaka entendeu que ele fez o trabalho dele, assim. Então é isso aí, vou embora e tchau pra você. Tem alguns momentos, certos tipos de decisão, às vezes a gente tenta tomar a decisão certa a respeito do assunto, assim, negócio, tentar dar um passo para frente e acaba dando 2 passos para trás, né? Acho que esse tipo de decisão é uma dessas, né? Sei lá. Mas também são o Shaka e o Ikki, são 2 personagens que pra mim, se morrerem também... Não podia ligar menos. Mas o que vale dizer, independente de quem seja, podia ser qualquer cavaleiro de ouro ali, não precisa ser necessariamente o Shaka. O Camus tinha matado o Ikki. Não é uma decisão tão simples de tomar. Ou congelado só. Mas é isso que eu tô falando. Pode crer. Mas é isso que eu tô falando, Chaka. A gente aqui, lendo de fora, a gente sabe qual é, digamos assim, o futuro da história de Sensei. O personagem ali não sabe. Se o Shaka mata o Ikki ali, a história tá quebrada, fodida. Eu não sei se é quebra não. Pois é. Ninguém passa do Shaka ali.
Agora eu entendi o que você tá falando. O cara que derrota o Shaka nas 12 casas e que permite os cavaleiros chegarem lá no fim pra salvar dele é o Ikki. Não é verdade? Se o Ikki morre ali, se o Shaka chega assim, ó, vou matar esse cara porque eu acho que não é uma ameaça, fudeu. Sinceramente, o Shun venceria. Ali, e o personagem ali não tem como saber o futuro. Então, tipo assim, seja lá quem for o personagem que teve que tomar essa decisão, seria uma decisão difícil para qualquer um. Assim, não importa se você é o pica grossa das galáxias que consegue ver o coração das pessoas e tal. Ia ser uma decisão difícil para qualquer um. Você pode estar errado no fim das contas. Bom, eu comprei a decisão aqui também. Não é um problema. Acho que o mangá tem outros problemas. O que fica claro é que no mangá, nessa parte aí, o Kurumada quer ir por esse lado mesmo, de que o Ikki pirou, enlouqueceu, quer matar, mas ainda assim ele é bonzinho. No fundo, entendeu? Ele é bom. E aí, inclusive, até a história encerra com isso, né? Com a fala da Esmeralda nesse sentido aí. Exato, né? Exatamente. Outro negócio que eu não gosto. O Shaka tá dizendo aqui pra gente, ó, que o Ikki, na verdade, ele tá só tentando esconder a consciência dele nos recessos da alma e tal, chama o Ikki de inocente, assim, fica claro pra gente que o Ikki, digamos assim, é, no fundo, bonzinho. Quer dizer, o Shaka tá, de certa forma, convencido que o Ikki não é exatamente maligno. Aí ele faz o Ikki esquecer de tudo e ainda paga uma discussão assim, quando você lembrar, você vai tremer de medo. Porra! Da hora, cena. Se o cara é bonzinho, você vai pagar uma de escroto assim, por quê? É porque ele é escroto. Eu acho que o Shaka tá só curioso. Tem isso também, exato. Ele só tá curioso. É verdade. Tem isso. Mas faltou uma liçãozinha de moral ali, não faltou? Mas ele já deu lição de moral. Dizer, olha, eu vou te poupar, mas você vai obedecer a Athena, vai ficar bem comportadinho. Não faltou um negócio assim, não faltou assim, alguma coisa mais emblemática? É que assim, a confraria de Athena não tá unificada. Tá cada um fazendo o que quer, velho. O Shaka foi ali em nome dele mesmo. Acho que se o santuário tivesse bonitinho, tivesse uma linha de comando, sabe, um programa de governo direitinho, aí o Shaka deveria ter feito isso. Mas do jeito que é o santuário que a gente conhece, cada um faz o que quer, velho. Sabe o que Shaka devia ter feito aí? Devia ter pego o cara, vamos lá, vou te ensinar. Então, se o santuário tivesse certinho, se o santuário tivesse tudo direitinho, mas não, cada um faz o que quer. Ele aqui veio porque ele quis. Pra você ver como uma coisa parece meio mal construída nessa coisa toda. Tipo assim, vai lá pra punir o Jango. Encontra o cara que matou o Jango. O cara matou o Guild. O cara tá ameaçando Deus mundo ali, né? Tá pirando na batatinha ali. E o Shaka luta com ele. A única lição que ele passa pro Ikki é: olha, sempre tem um cara mais forte que você e os cavaleiros estão assim, todos ali. Boa. Aí depois, no final das contas, ele vai apagar a memória do Ikki, deixa o Ikki lá. Ou seja, não adiantou nada a lição que ele fez. Apagou a memória dele. Pois não teve sentido aquilo tudo ali, entendeu? Tipo assim, se ele dissesse, eu não sei, eu não entendo, eu não consigo entender essa parte do mangá. Qual era o objetivo? Tá certo, que o objetivo claro do Kurumada era dois. Apresentar um personagem super destacado, que é o Shaka, que ele já veio nesse Gaiden, né? E dois, mostrar que o Ikki ainda assim era bonzinho lá no fundo, né? Era o que ele queria que todo mundo entendesse, né? Mas assim, do ponto de vista da sequência, com o papel do santuário, com o que estava acontecendo no mundo, com a função do Cavaleiro de Ouro, não foi uma decisão, não fez sentido nenhum aquilo ali, entendeu? O Shaka chegou lá, controlou o Ikki, apagou a memória do Ikki e o Ikki ficou, sabe? Nada aconteceu. É porque ele apagou a memória do Ikki. O Shaka deixou a ilha lá liberada, galera, o Ikki depois levou os Cavaleiros Negros pro Japão. Ou seja, que decisão foi essa? Que diabo foi isso, entendeu? Mas a gente pode pensar que o Shaka ele é um maluco. É simples. ele é humano, ele é louco. Desleixado, totalmente. Ele é. Esse é o Shaka. É por isso que faz sentido, assim, como é que é o raciocínio do anime. No anime é da seguinte forma: o Ikki se tornou, ele derrotou o Guild, subjugou a Ilha da Rainha da Morte, né? E foi ao Japão. Só que ele não simplesmente foi ao Japão, assim. Ele, em algum momento da história, que não fica claro, não é bem explicado, né? Em algum momento da história, ele teve contato com o santuário e recebeu ordens do santuário. É mesmo? Então, assim, ele vai ao santuário, ele assume no anime o papel que o Yoga assume no mangá. Ele tem a missão de ir até o Japão, eliminar os cavaleiros e tal, entendeu?
ele tem outros planos na cabeça dele. Ele vai trair o Arliss, né? Tanto é que quando o Dócrates aparece, o Ikki já sabia quem era o Dócrates. Ô, louco. Entendeu? O Alan dando vários spoilers do anime, a gente vai ver isso no episódio. Tá louco. A gente vai ver isso mais direitinho. Mas pra vocês entenderem, como no anime, a coisa foi construída pra fazer um pouco mais de sentido. Pro Ikki ter uma missão... alguma missão, entendeu? Mas... Ele não vai simplesmente lá... ele vai por vingança? Vai. Mas assim, ele não tá totalmente desconexo do santuário, entendeu? Ele conhece o Gigas também, conhece ele, entendeu? Então assim, em algum momento houve um contato no anime do Ikki com o santuário, ele teve ordens do santuário e ele assim, o santuário não deixou a coisa rolar solta, entendeu? Quando o Guild perdeu no anime, entendeu? O anime fecha isso aí, pelo menos. Mas então, assim, afora essa cena do Shaka, que acontece, e aí a gente pode debater, etc, ele faz apagar a memória dele, né? E faz essa história aí que um dia se encontrarem vai voltar o medo. Ou seja, vamos supor que isso nem aconteceu, porque no Ikki não aconteceu mesmo. E se seguir a história, ele diz que pra Esmeralda, né, no túmulo dela, que a morte dela secou as lágrimas para sempre, e agora só sobrou a vingança. Aí reaparecem os Cavaleiros Negros, e ele pergunta se eles querem vingar, ou se vieram pegar as armaduras. E na verdade todo mundo se prostra ao Ikki, dizendo que ele quer que seja o novo mestre, já que ninguém pode vencê-lo. E aí o Ikki aceita, e assim, embora essa história do santuário até seja legal e tudo mais, mas porra, eu adoro a ideia do Ikki ir no Japão avacalhar o torneio. Eu achei isso tão foda. Não, tudo bem, isso eu acho isso incrível, cara. Também. Mas ele vai só por isso. Eu vou só pra fuder geral. Foda-se o santuário. Eu vou só avacalhar esse torneio. Os caras querem que eu vá? Então eu vou fazer merda nessa parada, tá ligado? Isso que eu acho legal, porque é humano, sabe? Ele apanhou pra caralho. A fundação é muito escrota. A gente ainda vai ver mais coisas da fundação. E assim, eu tô completamente com o Ikki nessa história, porque eles são escrotíssimos pra caralho. Então eu iria também avacalhar bonito esse torneio intergaláctico. Mas a última cena do Gaiden, do primeiro capítulo, é a Esmeralda dizendo que ele não entendeu, que ele não vendeu a alma ao diabo, e no coração dele ainda existem lágrimas e justiça. E aí acaba o Gaiden. E a Athena sabe. Exato. E aí, Alan, diga. A Athena sabe, ou seja, Saori sabe, né? Exato. Não sabe como ela sabe, mas sabe. Tecnicamente, esse Gaiden ele foi publicado na Weekly Shonen Jump do dia 24 de fevereiro de 87. Na mesma revista em que saía o capítulo em que o Shaka aparecia para enfrentar o Ayori na casa do mestre, na sala do mestre. Né? Então, assim, tinha um capítulo, né? E logo depois do capítulo já tinha o título era Shaka, o nome da história. No mangá, ela ganhou essa história de memórias, né? Memórias da como é que é o nome? Memórias da Ilha Rainha da Morte, né? Isso. Pois é, ele ganhou essa história no volume, né? Mas no mangá original ela era um Gaiden chamado simplesmente de Shaka. E o mais curioso é que a Weekly Shonen Jump em que ela saía, ela tinha o destaque, o capítulo Shaka, entendeu? Era como se fosse assim, é como se tivesse invertido a ordem natural das coisas, e o Gaiden fosse mais destacado do que o capítulo. Então assim, e nessa época, aí curioso esse capítulo ele foi publicado na mesma época que no anime tava rolando a luta dos Cavaleiros Negros, ou a luta dos Cavaleiros de Bronze contra os Cavaleiros da Gaish, os Cavaleiros Fantasmas. Lembro. Tava rolando aquela batalha ali, aquele arco da Gaish, entendeu? Que já tinha acontecido, né? Já tinha acontecido todo o arco do Ikki com os Cavaleiros Negros no anime. Então não foi incluído aquela história no anime por causa disso. Aí o que foi feito? Pegaram trechos dessa história e adaptaram em capítulos que vieram depois no anime. Né? Sim. Depois, lá na frente, a gente vê que tem um capítulo do anime em que o Ikki volta ali da Rainha da Morte, encontra outros Cavaleiros Negros, enfrenta o Jango, né? Encontra a florzinha lá da Esmeralda, né? Derrota o Jango. Aí tem a destruição da Ilha da Rainha da Morte lá no anime, né? O túmulo da Esmeralda vai junto e tal. Enfim, isso aconteceu no anime, né? E outro pedaço também que se desprendeu essa relação com o Shaka acabou sendo adaptada no anime para o encontro do Ikki com os discípulos do Shaka e a interferência do cosmo do Shaka na luta congelando o Ikki. Então assim, esse temor que o Shaka disse que ele ia sentir no momento em que o visse novamente, né, se eles se reencontrassem novamente, foi simbolizado no anime pelo temor que o Ikki sentia
Shiva pelo aquele cosmo na Ilha Canon, enquanto ele enfrentava o Shiva e o Ágora. Pode crer. Entendeu? E ele não sabia de quem era esse cosmo. Então, assim, eles adaptaram essa história, pegaram um Gaiden só e decomporam em várias partezinhas para espalhar nos capítulos que vieram depois no anime. E detalhe, existe no Pachinko essa cena, brevemente, o encontro do Ikki com o Shaka na Ilha Rainha da Morte. Ô, louco. Muito, muito breve. Então vamos ao segundo capítulo do Mangá 5, que originalmente se chama Ó Ave Mortal Transformada em Cinzas, e a Conrad mandou: Tu que eras cinzas, as cinzas retornarás. Caraca, genial esse título. Ai. E aí a gente vê o Ikki rodeado aqui pelos 4 Cavaleiros de Bronze e suas figuras mitológicas no fundo. Gosto de imagens assim, acho bacana. E aí o Yoga manda: como é que foi esse atingido aí? Porque tudo isso que a gente comentou, inclusive o final do último capítulo, era tudo ilusão. Da ilusão de Fênix que rebateu no pó de diamante do Yoga, né? E aí o Yoga vai... Inception, exato. Teve sonhos dentro de sonho. Ai, caraca. E aí o Yoga comenta que é um ataque terrível e vai inclusive bater nele, mas a corrente do Shun segura ele, gente. O Shun segura ele, o Yoga quer bater pra caramba, só que o Shun diz que, porra, ele tá paralisado e não pode atacar ele, né? Só que nessa, o Ikki acorda e enfia o punho no peito do Yoga de novo e tira lá de dentro a cruz, sei lá como é que chama essa porra, a cruz, Rosário da Cruz do Norte. E aí ele entende que da outra vez ele não morreu porque protegeu o coração do Yoga, que é mais ou menos esse papinho, viu? Não sei como que isso poderia acontecer, mas se o Kuruma tá dizendo, né, a gente tem só que aceitar. Se fosse aquele Nokia antiguinho, achava que... É verdade. Mas esse Rosário aí... aqui forçou a amizade, hein, Kurumada? Ai, senhor. Mas enfim. Se fosse uma Bíblia. Olha aí, ia ser legal uma Bíblia. Se fosse uma Bíblia. É verdade. Mas não, é só o Rosário. O Ikki diz que faz tempo que ele perdeu tudo e que os nervos dele estão neutralizados. Então as ilusões não têm efeito. Ele manda os 4 vir pro pau, que mesmo assim nenhum deles é capaz de vencer eles sozinhos. E todo mundo se prostra ali. E o Ikki usa o seu golpe da Ave Fênix, o voo imortal da Fênix sagrado, sei lá eu. E todo mundo sai voando bonitão com a Fênix no fundo. E todo mundo cai, atingido pelo golpe do Ikki, basicamente, né? Menos uma pessoa, Brunão. Quem? Ele, o nosso herói que está protegido pela armadura de Sagitário. O fantasma que está vestindo a armadura de Sagitário e... o Seiya. Exato. A armadura fica na frente do Seiya. Que puta armadura feia. É feia. A armadura do Shaka toda cheia de detalhes, toda cheia de símbolozinhos. Tal. Essa Sagitário completamente crua. Feia. E aí o Seiya tá atrás da armadura, foi salvo, né? E aí ele explica que ele não sabe o que aconteceu. Quando ele se deu conta, a armadura já estava na frente dele para protegê-lo. E aí o Ikki pergunta se isso significa que a armadura o reconheceu como Cavaleiro de Ouro. E o Seiya diz: é isso mesmo. Ai, caraca. O Seiya tá cheio de cutucada. É, dedadas. E aí o Seiya diz que a armadura jamais escolheria alguém como ele. E diz que ele não foi o único a conhecer o inferno durante todos esses anos de treinamento. E dá-lhe socão no Ikki, que inclusive destrói o peitoral da armadura, né? O Ikki reclama que ele é um amador, mesmo assim ele conseguiu derrubar o Ikki mesmo sem a armadura dele. E o Seiya diz que a armadura dourada não quer que um sujo como ele vença. Ele dá a entender aqui, gente, que o Seiya começou a conseguir acertar e ficar mais forte por causa da armadura de ouro. Isso faz algum sentido pra vocês? Bom, Xará, já, claro, não tem como a gente saber disso agora, mas no futuro da história sim. Já ajudou Seiya outras vezes. Mas sem investir ele fica mais poderoso só por ela querer? De fora? Cosmo, assim? Né, Xará? Cosmo, né, Xará? Bom, tá bom, ok, aceito. Não sei, enfim. A gente aceita, né? E aí o Seiya reclama que cada um de nós voltou pro Japão depois de passar o diabo e pergunta pro Ikki se ele já esqueceu o quanto era corajoso, que ele não tinha medo e arriscava a vida pra defender o irmão. E dá-lhe Inception, dá-lhe sonho, dá-lhe flashback.
6 anos atrás a gente vê que a fundação lá onde eles ficam os molequinhos tem cerca elétrica, mano. Pra segurar os caras. Essa porra é um campo de concentração, cara. Não do céu, isso é horroroso. Que fundação é essa? Tomar no cu, mano. Eu tô falando. Aí o Shiryu diz que é cerca eletrificada. Shiryuzinho. E o Seiya até pergunta, o que isso quer dizer? Que a gente é prisioneiro? E aí o Shiryu diz que eles não querem que a gente saia daqui de jeito nenhum, o jeito é ficar. E aí aparece um busão indo embora com 34 crianças, gente. Meu Deus do céu. Entre eles, o mini Shun, o Shunzinho. E o Ikki tá lá falando pra ele, não tem medo de nada. Que já usava suspensório, gente. Bonitinho, cara. Imagina o bullying, gente. Ai, meu Deus do céu. Olha aqui. Olha quantas crianças foram e não voltaram, Bruno. Pense nisso. O Ikki diz que ele vai passar em todas as provas e voltar pro Japão. E depois o Tatsumi conversando com o Ikki, cara. Pois é. Que cuzão o Tatsumi é. Então, gente, o que é que eles tomaram o cu, velho? Aí a gente vê o ônibus indo embora, né? Mano, e o Tatsumi perguntando, você acha que você vai se rever, seu irmão, Bruno? Não vai. Não, lembra, a gente tá adotando aquela regra de a gente não sabe qual é o futuro, né? Uhum. Eu digo o seguinte, se não tiver uma cena em que o Tatsumi pede desculpa pra galera por causa dessas merdas que ele falou, eu vou ficar muito doido. Não, sinceramente, nem desculpa pra mim vale. Pode se preparar. Sinceramente. Não, tem que ter um pedido de desculpa. Os caras não são obrigados a aceitar, mas tem que ter um pedido de desculpa. Maluco do céu. Se não tiver, bicho, vai rolar protesto. E ele faz isso, né? Ele não sabe que tipo de lugar ele vai, que a Ilha da Reina da Morte é ruim, mas a Ilha da Andrômeda também é um inferno, que lá a temperatura chega a 50 graus, a pele literalmente frita, a noite cai pra baixo de zero, até hoje ninguém voltou de lá com a armadura de cavaleiro, as condições são extremas, e diz que o irmão dele não tem a menor chance. Maluco, ele vai morrer do mesmo jeito e os dois vão poder ser no inferno. Que porra é essa? Que é isso, cara? Detalhe que essa informação aqui, toda essa descrição que o Tatsumi dá, né, ela é dada bem no comecinho do mangá, mas no anime ela só vai aparecer quando o Shun encontrar a Juni e lembra do treinamento dele e tal, lembra do Leda, do Spica. Né? Isso aparece primeiro no mangá e depois no anime aparece lá na frente, né? Num episódio. Eles não esqueceram essa descrição. Mas, gente, é bizarro aqui o Tatsumi. Aí o Ikki fica louco e, inclusive, dá um socão nele. Porque ele pede pra ele voltar, né? O busão voltar. E ele soca. O Tatsumi bizarramente começa a bater loucamente nele e sai pra ir atrás do busão, né? E aí o Tatsumi grita que o Ikki está fugindo. E a gente vê aqui sirenes, Bruno, soando. É realmente um campo de concentração isso aqui, velho. Caraca, mano. Aí a gente vê as criancinhas aqui, todo mundo chocado com o que aconteceu e tal. E aí os moleques dizem que o Ikki vai fugir. Você tá vendo? É horrível, cara, tá louco. E aí, um dos moleques diz que tem uma recompensa pela captura dele. E você fica louco, como assim vocês vão dedurar esses filhos da puta, puxa saco? Caraca, velho. E aí o Shiryu se lembra que o Ikki não deve saber das cercas elétricas e o Seiya vai meio que acudir ele. E aí a gente vê aqui os agentes, velho, da fundação com cachorro, a cachorrada, velho. Que isso? Mano do céu, coisa horrorosa. E inclusive o Tatsumi diz pra que atirem nele se for preciso, Brunão. What the fuck? Gente, como é que foi a infância do Kurumada pra fazer isso? Mano. Bom, é tipo assim, quer ver? Que isso, velho. Dentro dessa lógica bizarra de Sensei, faz sentido o Tatsumi falar, atire se for necessário. Porque se ele escapar, o mundo fica sabendo da verdade. Mas é bem isso. É bem isso, cara. Jesus Cristo. Maluco do céu. E aí o Ikki chega na cerca. Lembrando que aí o cara é pai das crianças, tá Nossa, mano, pode crer, velho. Jesus! Por isso que eu tô falando, por isso que eu, depois de ler essa parte aqui, eu falo, gente, eu tô com o Ikki. O Ikki tá certo nessa porra, tem que avacalhar tudo, tem que destruir todo mundo. Vai tomar no cu, mano, como assim? Aí o Ikki chega na cerca e o Seiya tem que impedir ele. Imagina se ele não vai ter ódio depois que ele descobre que o cara é pai dele. Nossa senhora, eu não acredito nisso, velho. Que cena horrorosa. E aí, o Seiya até fala pra ele, mas Ikki tem outros jeitos de fugir, ou seja, ele deve ficar pensando nisso o dia todo. Né? Acho que o Ikki o Seiya só não pensa nisso porque ele sabe que a Seika tá do outro lado também. Verdade, assim, verdade. Ela não
numa prisão como ele, mas ela tá também sobre a asa da fundação. Meu né? Deus do céu. Então, e aí o Ikki finalmente sobe na cerca, toma um choque bizonhão e cai todo com problemas. E aí, na viagem pro navio, ele apanha pra caralho, como se fosse um escravo, gente, como se fosse... E ele é uma criança. Mano, eu tô me perguntando agora o seguinte... Será que o Tatsumi sabe que essas crianças são filhos do Mitsumasa Kido? Não sei, acho que não. Aí talvez não. Eu acho que sim. Será? Eu acho que sim, viu? Eu acho que ele sabe. Pelo amor de Deus, ele tá dando... Se bobear, o Tatsumi era... Se bobear... Rapaz, se bobear, o Tatsumi era o cafetão que levava a mulher pra Mitsumasa. Porque ele tem jeito de ser um braço direito. É verdade. Do Mitsumasa, né? Vai dizer. Pô, pro cara deixar... Era capaz de ser colega de Gandaia do Que isso? Ou seja, metade dos filhos do Tatsumi. Não é de se duvidar, pensei nisso também. Aí você para pra pensar. Ele foi, no anime essa cena aparece também, o próprio Tatsumi que dá a surra no Ikki, né? Pois é. Então, assim... você vê nessa cena aí que o naviozinho que levou o Ikki pra ilha, né? O Tatsumi tava junto, né? Uhum. Já pensou se o Ikki trocou uma ideia com a galera lá e só de sacanagem disse que ele que era filho do Mitsumasa e tal, contou todinho, entendeu? Olha só. Pode ter sido o Tatsumi a fonte da informação, né? De repente. Vou ser maldoso aqui, hein, gente. Aposto que um dos filhos do Tatsumi é o Ichi de Hydra. Ai, meu Deus. Enfim, a gente viu aqui o Ikki no navio apanhando pra caralho e ele diz, é melhor você me matar, porque com certeza eu vou voltar da Ilha da Rainha da Morte e vocês vão pagar com a vida. Cara, Team Ikki, vai tomar no cu essa galera, velho. Tô torcendo pro Ikki já. E voltamos pra luta. E aí, sinceramente, gente, aí eu me pergunto, a pergunta que eu fiz depois de ver esse flashback é: por que os Cavaleiros de Bronze, o Seiya e a galera estão lutando pela fundação? Nesse contexto. Não, eles não estão. Até então eles não estão lutando pela fundação. Mas o que impede eles falarem, porra, vou embora, eu não vou ficar aqui mais? Bom, é só a armadura de ouro que eles querem. Alguns tinham motivos, né, de querer voltar, né? Era construído que o Shiryu queria dar orgulho ao mestre dele. Sim, isso tudo bem. O Yoga foi mandado como assassino, o Shun queria voltar para encontrar o Ikki, o Seiya queria encontrar a Seika, então eles estavam ali presos no torneio até então por causa disso. O torneio tudo bem. Quando o Ikki apareceu e levou a armadura, ele acabou com a festa, entendeu? Então assim, para a festa voltar e eles continuarem a fazer o que estavam fazendo antes, tinham que derrotar o Ikki, né? Então assim, a lógica toda era essa. Até que lá na frente eles descobrem outros motivos para lutarem, né, juntos. Aí a história começa a mudar. Mas até então o objetivo ali principal era: vamos ter a Guerra Galáctica, vamos continuar, vamos trazer de volta essa armadura, porque se esse cara também ficar com a armadura não vai dar coisa boa, entendeu? A ideia é mais ou menos essa daí, entendeu? Então, assim, o Shun querer ir atrás do Ikki faz sentido. Fundação. O Shun ir atrás do Ikki faz sentido. O Seiya, eu já não sei, por que ele se importa de ir atrás da armadura de ouro, entendeu? Porque a fundação maltratou eles pra caralho, velho. 5 letras, Xará, 5 letras. S-E-I-K. Quê? Seika. 5 letras. Seika? S-E-I-K. Mas o que? Ele ainda tinha esperança. Ele ainda tinha esperança de conseguir alguma informação com a Saori, né? Sei lá, se ele colaborasse, né, com a Guerra Galáctica e tal. E tinha o fato também de que o Seiya tem esse senso de justiça também, né? Ele não ia deixar a armadura de ouro cair nas mãos de um cara. Ele até fala, agora há pouco ele fala. Justiça era demolir a fundação. A armadura de ouro julgou o Ikki. Não, mas, enfim, ele tem um senso, ele tem a partir do momento que ele sai também do santuário, que ele sai pro santuário, que ele tem contato com o mundo dos cavaleiros e tal, eu acho que ele passa a ter uma noção também de que o mundo é um pouco maior que aquilo, né? Então, assim, eu acho que rola uma experiência a mais aí, né? E o Shiryu se envolvendo nessa história toda por causa da amizade que ele começou a pegar com todo mundo, né? Assim, com o Seiya, que sacrificou e tal. E o Yoga? Enfim, já começa a rolar o Yoga tá flutuando ainda, né? Pois é, o Yoga ele vai na onda também, mas pra pegar amizade, não tem o que fazer, começa ele a vai ficar amigo de todo mundo, e aí vai junto. É basicamente isso, porque não tem muito motivo também pro Yoga se envolver se você for parar pra analisar bem. No mangá ainda menos, porque ele devia estar matando a galera, né? Então. Porque uma coisa que eu não consigo deixar de pensar é o seguinte: o Ikki tem razão, gente. Eu não consigo tirar a razão do Ikki.
Ele pode ser cruel, ele matou todo mundo, mas ele tem razão, velho. Ele não é que tem razão, mas assim, a gente entende como ele chegou lá, como ele ficou perturbado desse jeito. Exato. Ele já é pronto. Uhum. Ele já não era. Entendeu? Agora, assim, no fundo, tudo que ele fez, ele passou por tudo aquilo e ele só quis roubar a armadura de ouro. Entendeu? Não é que ele, nossa, vou matar a Saori, vou enfiar o punho na Saori. Ele só roubou a armadura de ouro, sabe? Não é algo tão grave assim por tudo que ele passou. Sei lá, gente. Não, mas eu acho que a ideia dele era ele colocar a armadura de ouro, ele se tornar um cavaleiro de ouro, porque, né, enfim. E de repente ele voltava e matava todo mundo, né, de uma vez só. Porque de um jeito ou de outro ele não dá pra negar. As lutas o tempo todo, ele vê que todo mundo tem um potencial tremendo, né? Ele não ia conseguir peitar todo mundo junto ali, os 10 cavaleiros de bronze juntos e sei lá quantos mais apareceriam. Aí bem dessa, ainda mais um torneio mundial que tava sendo televisionado, o Santuário ia cair em cima dele agora, entendeu? Então é meio, né, acho que foi até um pouco estratégico de repente. Aí a gente volta pra luta aqui, o Seiya tá debatendo com o Ikki, né, que ele pode voltar a ser aquele cara que a gente conheceu e tudo mais, e que a briga não tem sentido, que é bom parar. O Ikki pergunta se ele é só isso que ele tem pra falar, e que a luta só vai acabar quando os dois morrerem. E ele toma um gancho muito louco do Seiya, e cai, tudo foda. E ele comenta que o braço dele tá paralisado ainda com o ataque do Yoga, e se ele pudesse mexer, o Seiya não poderia nem atacar ele, e a armadura de Fênix basicamente se destrói inteira. E aí nós vemos o Seiya lutando contra o Ikki de jeans, basicamente. E ele comenta que a armadura ele comenta que a armadura de ouro quer que o Seiya vença, basicamente. E aí o Seiya solta o Meteoros de Pégaso e atinge de novo o Ikki, que cai todo fudido. Mas a armadura de Fênix não volta das cinzas e recupera no corpo dele, cara. Que apelou nessa armadura, gente. Precisou de metade do sangue do Shiryu pra consertar. E a do Ikki voltou rapidinho, mano. Olha as ideias. E aí, com a armadura restaurada, o Seiya tenta o Meteoros de Pégaso, mas o Ikki basicamente controla todos os meteoros, jogando aquele caô de que os meteoros são inúteis contra ele. Provavelmente porque ele já assistiu esse golpe antes, né? Sei lá. Pode ser. Né? E aí ele tava observando, né? Pois é. E aí o Ikki tenta atacar o Seiya, né? Agora que ele tá com a armadura dele. Mas nós vemos que o escudo do Shiryu está no braço esquerdo do Seiya. Olha que legal. Agora funciona essa bosta dos escudos. Quando é com o Seiya funciona. O Ikki fica chocado. É o poder da amizade que faz ele funcionar. Exato, né? E aí o Ikki tenta destroçar o espírito dele usando a ilusão de Fênix, mas as correntes do Shun, que também nunca funcionam, finalmente funciona na defesa do Seiya. Elas funcionam, tá? Nem sempre. Funciona mais que o escudo do Shiryu. Ele usa mais vezes. Assim. Tecnicamente. E aí a gente vê o Seiya com a corrente de um lado e o escudo do outro, dizendo que a armadura de ouro não é a única que tá torcendo por ele. E ele sente o cosmo dos amigos dele em torno dele. A amizade deles é como uma força aliada aí, dele. Viu? A força da amizade, Bruno. Essa é a famosa. Essa tá nomeada no mangá. Inclusive é engraçado que a gente nem comentou no podcast do anime do episódio 5, né? O título original do episódio é Reviver Milagroso, o Cosmo da Amizade. Olha aí. Então lá já. O Cosmo da Amizade já tava lá naquela época já. Ei, Cosmo da Amizade. E o Seiya diz que, como ele vê, os amigos são aliados importantes. E se o Ikki rejeitar a amizade, o amor e as armas, ele nunca vai vencer o Seiya. E aí, nesse caso, o Ikki vai atacar o Cosmo dos outros. Só que ele ataca com o voo da Fênix e o Seiya para com a mão só. E ele fica meio chocado. E ele solta o Meteoros, o Ikki diz que não vai funcionar, mas ele vê que tem gelo preso nos Meteoros. Que é basicamente um pó de diamante com meteoros muito louco. E finalmente ele atinge o Ikki no peito. E fica aquela cena bonita. Começa a pingar sangue por tudo quanto é lado. E o Seiya até pergunta, como é que você lutou com esse braço nesse estado? Eu gosto deles levarem em consideração que o Ikki continuou com o braço fudido mesmo depois, tá ligado? E o Ikki até comenta que não adianta nada, mesmo com o braço normal ele ganharia, mesmo se o Yoga não tivesse congelado o braço direito, porque não foi só a força, não foi só a amizade, né? Que é o que acontece no anime.
Aí tem uma coisa louca, né? Porque no episódio lá da Guerra Galáctica do anime, que o Yoga congela o braço do Hydra, 2 segundos depois ele tá com o braço normal, né? Exato. Que é uma coisa totalmente bizarra, tipo, o braço deveria continuar congelado. Tipo assim, ele não perde. Ele congela, mas assim, ele não é que ele fica literalmente congelado o tempo todo, né? Fica dormente, assim. A camada de gelo sai, mas ele perde os movimentos direito do braço. O braço dorme, Bruno. Menos 100 graus no mínimo tava aquilo ali. É verdade. Uhum. Que ele é falha de animação, foda. Mas o do Ikki aqui ficou dormente. O cara no mínimo ia perder o braço fora porque a circulação ia parar. Exato. Uhum. Se fosse uma pessoa normal. Pois é. E aí o Ikki conclui que não foi só a amizade que uniu eles, Brunão. Foi o amor fraterno. Aí o Seiya ficou, o quê? O quê? E aí o Ikki, agora eu posso lhe contar, Seiya, meu irmão, que cena horrorosa. Aí foi aquela forçada. Eu não consigo, cara, essa cena é horrível. Os caras estão se matando por 3 quadros atrás. E aí de repente, meu irmão. É bonitinho assim. Que bonitinho, caralho. Cena mal feita, porra. E acaba aqui o capítulo. E vamos ao capítulo Uma Armadura de Prata, o Belo Matador, ou a Beleza Assassina. Nós vemos aqui o Monte Fuji caindo. Um assassino fogoso. Um assassino fogoso? Que isso? O que tá dizendo aqui, gente? Na JBC é assim que tá, né? Um assassino fogoso? JBC, de prata, assassino formoso. Formoso! Formoso. Eu entendi fogoso, caraca, gente, calma aí. Não sei, pergunta dos Cavaleiros de Prata, né? Pergunta. Nós vemos o Monte Fuji caindo uma estrela cadente. Óbvio que tá caindo, estrela cadente. E o Kiki percebe a chegada. O Kiki percebe a chegada. Kiki, eu gosto do Kiki, eu gosto dele também, sabia? Ele é divertidinho. A cara dele. Ele faz umas caras boas, eu gosto. Kiki! Você foi fazer o Enem? Ai, meu Deus. Ele sente a chegada de um inimigo, uma energia hostil, e pergunta pro Muki o que ele vai fazer. E o Muki diz, calma, Kiki, eu já senti isso aí faz tempo. E o que aconteceu, o que nós temíamos, o pior. E Shiryu e seus companheiros não têm chance de escapar. E aí a gente volta aqui, o Seiya tá bolado. Seu irmão? Como assim, cara? Tá bebendo, tá louco? E o Seiya pergunta por que ele é seu irmão, e o Ikki diz que não é só ele, mas o Shiryu e o Yoga também. O mesmo sangue corre nas nossas veias. E aí, lá vai. o Seiya até fica, você tá falando besteira aí, como é que você pode inventar uma parada dessa? E aí o Ikki fala, não, eu não falei besteira nenhuma. A escolha dos 100 órfãos não foi por acaso. As 100 crianças escolhidas para serem Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, nós todos nasceram de mães diferentes, mas do mesmo pai, Bruno. What the Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Que? Orphan Black dos Cavaleiros do Zodíaco, cara. É verdade, cara. Orphan Black. Terminaram as mulheres tudo, bicho. Verdade, velho. E aí, isso não é possível. Ikki, Shiryu e Yoga, todos os reunidos há 6 anos, são irmãos. Aí o Ikki diz que a notícia pegou ele de jeito, que não acredita. E aí, por quê? Por que fazer uma coisa dessa? Que pai seria capaz? Mas quem é ele? Se a gente soubesse, daria pra entender. E aí o Seiya pergunta, quem é o nosso pai? Você sabe quem é, Ikki? Aí o Ikki, sei. Mas se eu disser, você vai ter nojo, Brunão, do seu próprio sangue. Ele é o pai de todos nós. Ele representa o que é de pior no planeta. E aí o Seiya que chega à conclusão sozinho. Como? Mas então, não, nosso pai é o... Aí não vai falar. É tipo o Chaves, tá ligado? Não pode falar o nome dele. E aí começa a cair terremoto louco no Monte Fuji. Só um adendo aqui, gente. Em algum momento vai dizer nominalmente que é o Mitsuma Sakido? Sim. Então tá. No mangá? Porque aqui ele não disse. Se não me engano, lá na frente ele diz, sim, tá. Lá na frente. Então tá bom. Quando eles se reencontram, rola esse diálogo, não? Se não me engano. Não, eu não lembro. Isso aqui fica claro pra todo mundo.
Então quando chegar lá a gente vai ver isso aí. A gente vai chegar lá. Porque se não tiver, vai ser uma parada louca, gente. Pode ser qualquer um. Não, mas... Pode ser qualquer um. Pode ser o Tatsumi, porra. Mas, se eu não me engano, até a Saori comenta, né, que o Mitsumasa tinha mandado os 100 filhos dele. Não tem isso lá na frente? Ah, talvez, não sei. Eu não lembro de fato. Então é isso. Bom, vamos seguir aqui então. Aí no meio dessa revelação bombástica, Bruno, a luta parou. O Ikki começou a falar umas histórias loucas de irmãos e tal. O Seiya tá maluco e começa terremoto no Monte Fuji. Parece que ele entrou em erupção. Eles vão ser enterrados vivos. Eles começam a fugir. O Seiya vê que o Ikki não vai fugir. E aí o Ikki conclui que todos os órfãos da fundação nasceram para ter um destino bem complicado. E que ele tinha razão e que ele foi muito sujo. Aí o Seiya diz não, Ikki não. E todo mundo é resgatado. Cara, esse é um dos piores momentos do mangá na minha opinião, velho. É impressionante. Uma novela mexicana com uma resolução inacreditável. Deus Ex Machina total, né? Total, velho. Caraca, é um dos piores momentos do mangá, assim, disparado. Porque cai as pedras e aí o narrador fala, né? Nesse exato momento, 4 estrelas cadentes surgem das entranhas do Monte Fuji. E outras 4 estrelas a seguem. É tipo, quê? O roteirista realmente precisava dar um jeito logo nisso aqui. E realmente deu. E é um dos piores momentos do mangá, pra minha opinião, com certeza. Só que aí a gente vê que começa a chegar alguém que brilha. Pessoas com falta de amor. É triste, mas vocês vão repousar no fundo do Monte Fuji. Vocês podem ter certeza que eu os enterrei. Ele brilha, gente, olha lá, ó, tá brilhando. Eu, Misty, o Cavaleiro de Prata da constelação do Lagarto. Temos um Cavaleiro de Prata entre a gente. E aí a gente vê a Marin de águia com uma lua bizarra atrás. Tá bonita a Marin aqui, né? O que eu achei legal nessa imagem aqui é que parece que a própria máscara dela é de prata. Ela é diferente daquela máscara que ela usava treinando o Seiya. E no anime sim, não, né? Tipo a máscara da armadura mesmo, né? Tipo, não é aquela, tipo, pra usar por aí. Exatamente. É a máscara de sair e fazer, tá entendendo? A máscara da Night. Literalmente é que ela aparece de noite aí. É verdade. Ai, meu Deus. Até hoje eu queria entender qual o motivo dessa parte de baixo da armadura dela e da China. Pra dar ideias, eu acho. Ué, gente, não tá legal! É pra proteger a parte baixa. A última coisa que eu penso quando vejo isso é proteção. Você pensa o quê? E olha lá, hein? Tá um pouco detalhado demais mesmo. Ah, vocês são muito maldosos, gente. Que isso? Pera aí, o que tá detalhado demais? Não, vamos seguir aqui. Não, peraí. Agora que eu vi isso aqui. Eu quero saber uma conversa. Vamos lá, o que tá detalhado demais? Não, tá detalhado aqui, porque a Marin chegou e ela começou a falar aqui com o Misty de que ele falou muito cedo, né? De que foi enterrado e tudo mais. E que se ele não tinha visto as 4 estrelas cadentes que cruzaram o céu antes que as pedras viessem abaixo. E que eles foram teleportados, né? O Misty se pergunta como é que eles fizeram isso, já que não passam de Cavaleiros de Bronze, a menos que alguém tenha ajudado. E aí a Marin diz que seja como for, não podem escapar, que já mandou Moses, Babel e Asterion numa perseguição. E o próprio Misty vai atrás de um deles. E aí a gente vê aqui o Kiki voando com o Mu. E o Kiki diz que teleportar 8 pessoas numa distância dessas vai acabar com a saúde dele. Ou seja, o Mu tem problema de saúde, gente, anota aí. E mais. Tá dizendo que o Mu também salvou os Cavaleiros Negros. Exatamente. E ele eles diz estão vivos. Estão. Então eles estão vivos. Estão. Naquele momento, sim. Mas... E desaparecem na história. Não, calma aí, Bruno. Aí o Mu disse que não podia deixar que eles morressem daquele jeito. E o Ikki não foi teleportado. Eu espero que ele esteja bem. Que cuzão, velho. Como assim? Como que ele teleportou o Ikki também? Eu não... Cara, que mangá horrível, velho. Ele não quis, né? Segundo ele diz aí. O que você acha que o Seiya queria? Agora eu fico imaginando como é que o Ikki... Não, eu sei lá, acho que eles nem resistiram. Eles viram aquela abdução de ser alienígena, sei lá, o que tá acontecendo. Exato! E foram. E o Ikki? O Ikki não, o Ikki não trouxe. O Ikki ficou naquele papo de que, eu sou muito sujo. Não deu tempo, gente. Não deu tempo, gente. Imagina. Ou vai ver, tipo, mereço, não mereço. A armadura dele é de um local quente, né? Que tem vulcão também e tal. Então talvez pra ele não seja um problema, entendeu? Não, ser uma erupção vulcânica que, tipo, vai até ajudar a armadura dele, digamos assim.
Não, nem seja que seja o problema, mas o Mu não levar ele é que eu acho bizarro, tá ligado? Tipo, como assim, cara? Transporta o cara, não custa nada, velho. Leva 8, não vai levar 9, não vai doer. Ai, meu Deus do céu. Mas talvez seja essa coisa da resistência mesmo, né? Se o cara não quis oferecer alguma resistência, ele precisa fazer um negócio rápido, não vai ficar insistindo. Mas não deu nem tempo de argumentar. Ele foi lá, caiu tudo, ele levou todo mundo pra fora. Ele deve ter resistido fisicamente mesmo, deve ter pulado fora, sei lá, o que ele fez. Nossa senhora, gente, isso aqui pra mim tá muito mal feito. Ai, caraca. Fazer o que, né? É o mangá. Caceta, velho. Aí o Kiki percebe que a coisa tá rápida, tá chegando nele. Inclusive ele calcula que vai chegar em 32.3456 segundos. A gente vê que vai fazer o Enem. O Kiki não tem outra cara, né? É sempre a mesma. Ele tem sempre a mesma expressão. E aí o Mu diz que não tem jeito, vai ter que falar com ele mesmo. Paciência. E aí eles aterrissam e aparece a figura do Misty. E lá vem ele, o Kiki fica todo maluquinho. Eu gosto do Kiki, gente. E aí o Misty chega a duvidar que fosse ele, mas era mesmo o Mu de Jamiel. E fala que ele deveria ficar feliz em consertar armaduras. Ou seja, eles se conhecem, hein, gente. O Misty pergunta por que ele salvou os cabelos de bronze. Mais ou menos, ele conhece a fama, né? Mas olha a audácia desse rapaz, né? Por quê? Dizer que o Mu devia ficar feliz em consertar a armadura. Ele não sabe que o cara é cavaleiro de ouro. Não sabe o que ele tá falando, não sabe, com certeza. Parece que não. Com certeza não. Meu Deus. Até porque ele ataca, né? O Mu fala, e se eu recusar? Aí o cara ataca, abre aquela terra na frente do Mu, e o Mu não faz nada, inclusive. Nem se move. E aí ele diz que na próxima acerta eles. Só que a Marinha aparece toda gatona com a sua máscara de sair. Dizendo que não foram matar o Misty. E aí o Misty diz que a Marinha espera que ela tenha mandado o Moses e todo mundo procurar os outros 3 cavaleiros de bronze. E ela diz que logo vão trazer os cadáveres. E o Misty pergunta pra Marinha se ela tá pronta pra matar o Seiya. Aí o Seiya acorda. E ele tá numa praia, na noite, e vê Mu e Kiki ali. Ele conhece o Mu, inclusive? Acho que não, né? Eu acho que não, até o momento ele não tinha visto, não. Mas o Kiki não falou, que não contou a história que o Shiryu tinha levado a armadura e tal, ele deve ter. Mas ele conhece o Kiki, não o Kiki ele conhece, Mas o Kiki tá do lado do. Como o Kiki tá lá do lado do Mu, ele não associa, né? Então, não, assim, acho que sim, tudo bem. Exato. E aí o Seiya percebe a Marin. E ele fica até meio feliz, eu entendi aqui pelo desenho do Kurumada, que não dá margem pra muitas coisas. Mas me pareceu que ele tá feliz aqui, perguntando quando que ela chegou no Japão. Só que aparece um Misty atrás dele, né? É a mesma cena que a gente vê no anime também, que quando ele tá com a Miho e o Kiki na praia, aí vê a Marin de longe, ele fica feliz, corre até ela, e o Misty aparece na frente dele. Eu não lembro nada do anime. Vou ver tudo de novo. E aí o Seiya pergunta quem que é o rapaz. E ele fala, olha, você tem 2 escolhas. Ou você pode se matar, ou a gente ajuda. Seja como for, você não vai escapar da morte. E aí o Seiya pergunta, o que você quer dizer, Marin? Quem que é esse cara? E aí a Marin diz que é o Misty, de lagarto. E ele é um cavaleiro de prata com uma força muito superior a dele. E o Seiya fica chocado que é um cavaleiro de prata. Pergunta pra ele o que ele vai fazer ali, só que o Misty já pisa na cabeça do Seiya. E fala que ele já disse o que foi fazer, foi exterminar a vida dele. Que os 4 deviam ter sido soterrados no coração do Multifuge, mas o Mu transportou eles, que era um gesto bem inútil, porque vai morrer de qualquer jeito, né? E aí ele manda aquele caô de que existe um abismo entre o poder do Cavaleiro de Prata e um Cavaleiro de Bronze. E aí o Seiya diz que vai lutar. Aí o Misty tá rindo aqui, né, que um Cavaleiro de Bronze quer lutar contra ele, né? E ele explica que a palavra luta não se aplica ali, porque os combates acontecem entre cavaleiros de poder relativamente igual. E a diferença entre prata e bronze é enorme. Sem falar que ele tá com armadura e ele tá peladão. Eu acho que peladão não é o correto, né? Deve ser só uma liberdade poética aqui, né? Ai, meu Deus. Eu acho muito bom que o Misty fala isso, que ele tá peladão, mas o Mu fala, não, se você quiser eu posso trazer a armadura dele, né? E aí o Misty diz que é impossível, que a armadura dele tá enterrada, só que a armadura chega até eles. Inclusive, o Mu diz que o Kiki fez um belo teleporte do Monte Fuji até aqui. O Kiki é realmente um aprendiz, né, gente? Que desgraça essa armadura de Pégaso também, né? Meu senhor! Não, e o melhor é o Kiki falando, eu não achei o capacete, deve ter caído. Conveniente, né? Aquele capacete horroroso. O Kiki fez questão de falar. Que é muito fácil, né, cara? É muito bom, cara. E aí,
Voltou a armadura de Pegasus, o Mu tá falando aqui. O Mist diz que é um esforço inútil, por que se aliaram aos Cavaleiros de Bronze? E aí o Mu diz que não tem preferências particulares, mas já que ele vai morrer, prefere dar alguma esperança. Muito bom. E aí a gente vê de novo o Seiya colocando a armadura, né, manualmente, enquanto o Ikki tem todo o show-off da armadura vestir ele. E aí o Seiya diz que tá pronto pro combate com essa armadura, convenientemente sem aquele capacete horroroso. O Mist pergunta o que ele vai fazer agora e o Seiya mete meteoros nele e nada acontece. Bate na armadura do Mist e nada acontece. O Seiya até fica chocado que ele nem tentou evitar e nada aconteceu. E o Mist tenta atacar ele, mas ele vê que a Marin tá atrás do Seiya. Ele pergunta, já terminou, Jéssica? Aí a Marin tá lá com sua máscara pra sair e diz que se não entendeu que as forças são incomparáveis. Aí o Seiya olha pra Marin e a Marin enfia a mão no peito do Seiya. Mano, é chocante essa cena. Eu lembro quando eu vi isso no anime, eu fiquei, quê? Marin, o que você tá fazendo? Sua louca, sua bêbada. E aí o Seiya começa a jorrar loucamente, né? Marin, por quê? E aí ele cai. E o Kiki fica louco que ela matou o Seiya. Só que a gente já vê que o Mu deu um estalo aqui, provavelmente ela já sabe qual é que é. E o Mist parabeniza ela, dizendo que achou que fosse incapaz de matar um ex-discípulo e que o grande mestre vai ficar muito satisfeito. Gente, a Marin tem um colchão. Tem. E aí o Mist se vira pro Mu e pergunta por que ele quis salvar os Cavaleiros de Bronze, se ele havia cansado de consertar as armaduras, e por que essa revolta contra o santuário. E o Mist manda, pense bem antes de responder, porque sua vida depende disso. Folgado esse cara, hein, mano? Que isso? Só que antes dele responder, um turbilhão aparece no mar, um jato d'água enorme. O mar, inclusive, abre, que nem Moisés. E vem quem? Se não é o próprio. Se não é o próprio Moisés. Caraca, eu só saquei a referência agora, lendo o mangá com vocês. Vocês acreditam nisso? Eu não acredito numa punheta dessa. Ai, meu Deus. Inacreditável, velho. Esse Kurumada não tá de sacanagem com a gente mesmo. E aí ele é apresentado, é o Moses, o Cavaleiro da Baleia Branca. Olha o tamanho dele, velho, em relação com o corpo que ele tá no ombro. O corpo do Shiryu ainda. Ele é gigante. Ele bota o Shiryu no chão. E aí o Mu diz basicamente que graças ao aviso da Marin, todo mundo foi atrás das 4 primeiras estrelas cadentes e vamos deixar eles acreditarem no que quiserem. E Marin, viu? E aí o Moses dizendo pro Mist que ele é muito convencido, que ele fala demais, que ele ia dar conta dos 5 Cavaleiros de Bronze, e eles quase escaparam. Por sorte a Marin avisou eles a tempo. E aí vem um outro cara aqui também, concordando com o Moses, de que o Mist fala muito e que as coisas iam dar certo se não tivesse tivesse feito. E trouxe o Shun, e é o Asterion da constelação do Cão. É Cão menor, não é? Ou Cão de Caça? Cão de Caça. Cão de Caça. E aí cai do céu o outro corpo. Meu Deus, o que tá muito maluco, né? Tá sendo um corpo cutelado. É muito bom isso, cara. Tem gente caindo lá do céu, o Kiki. Ai, meu Deus. E é o Yoga. E aí cai um cometa e na verdade é o Babel, cavaleiro da constelação do Centauro, que pegou o Yoga. E aí começa um novo capítulo, as medalhas de um homem, ou as recompensas de um homem. A gente vê 4 túmulos aqui, dá pra ler mais ou menos aqui: Dragon, Andrômeda, Pegasus e Cisne. Seiya, Shiryu e Yoga Shun, esses 4 guerreiros infringiram o código de honra dos Cavaleiros Sagrados ao entrar em combate por interesses pessoais em nome da deusa Atena. Tiramos suas armaduras de bronze e as enterramos aqui. Ou seja, esses caras foram realmente punir eles por causa do torneio intergaláctico, né? Ou seja... Eu achei tão engraçado a Marin ter ganhado uma capinha aí nessa cena, né, deles. Uma capinha? Todo mundo tem uma capinha, mas a Marin... É verdade, né? É que a Marin tem senso de... Não, o Babel não tem, gente, tô viajando. Não, ele tem. Não, tá aí também. O Babel também tem uma capinha. Todo mundo aparece ali no negócio assim. Ah, é mesmo, todo mundo de capinha. Nossa ideia, velho. É que a Marin percebeu o quão... inútil. Cafona e feio, velho. Olha, essa capinha só combina com o Mist. É verdade. Só combina com ele. Agora que eu lembrei, é que o Moses, ele não usa camisa.
Camisa? Embaixo da armadura. Que nem... ele não usa. Ele deixa o corpo mostra cheio de cicatrizes. Verdade. Ai, que homem. Meu Deus. Aí o Asterion diz, né, que as ordens do Grande Mestre foram executadas, tá todo mundo morto, enterrado, tá tudo ótimo. E agora só resta eles a voltar ao santuário. E aí o Moses pergunta pra Marin, falta só onde é que tá o Fênix? E ela diz que já é tarde demais pra ele. Saíram 4 estrelas cadentes do Monte Fuji, que estão enterradas na frente dele, o resto tá enterrado no Monte Fuji, que é o Ikki, né? O Mist pergunta se ela tem certeza. E o outro dragão, né? E o outro dragão, exato, bem lembrado. Ai, caraca. E o Mist pergunta se ela tem certeza, o Asterion fica meio bolado, o que você quer dizer com isso? E ele diz nada, é só uma coisa que não dá pra explicar, mas que eles podem ir na frente. E é muito bom, porque um deles fala, trata de chegar no horário do embarque. Imagina pra despachar essas armaduras tudo no avião. O santuário não vai. O santuário não vai pagar a perca da passagem. Se vocês... Não paga excesso. Ah, eu adorei isso, que eles têm que embarcar a gente, é genial. E aí o Mist diz que, claro, já vou. Mas ele fica lá olhando pro túmulo. E o Kiki tá junto com o Mu, né? Perguntando se ele entendeu, será que ele se deu conta do que ele fez. E aí o Mu diz que ele não tem dúvidas quanto a Shiryu, Shun e Yoga, que eles estão mortos mesmo, mas ele duvida do Seiya. E aí ele manda o Seiya sair do túmulo dele, e o Seiya sai de fato. Pelo visto a armadura não sofreu nenhum arranhão, e a Marin deu um golpe no ar, ela simulou um ataque, e que a Marin não tem como enganar ela. Dessa vez o Seiya não tem como sair vivo dali. E aí já ataca o Seiya com uma dedada clássica. Aí o Seiya cai no mar, né, ou na areia, tanto faz. E ele fica chocado que ele só precisa de um dedo pra atacar ele, que ele realmente é muito forte. Esse é o poder do Cavaleiro de Prata. E aí o Mist manda que ele é ridículo e que não tem mais nada ridículo do que a mediocridade do Seiya, que eles se limitam a mutilar e a fingir ferimentos em combate, e se era aquilo que significava ser um Cavaleiro de Bronze. Eu amo o Mist. E o Mist diz que na verdade agora que ele vai morrer, ele pode falar: o verdadeiro poder é jamais ser atingido pelo adversário. Um cavaleiro de verdade não deixa uma única gota de sangue cair. Aí o Moses lá do outro lado deve ter ficado com raiva, né? Porque tem todo esse cicatrizinho aí. É verdade. Na frente do Moses ele não fala, cuzão. Não fala, né? E ele manda que ele desconhece o significado da dor, que adversário algum jamais conseguiu tocar ele. E o Seiya fala que nesse caso, mesmo que ele perca a vida, ele vai tocar ele, nem que seja uma vez. Eu gosto do Seiya quando ele faz essas paradas, velho. E manda o meteoro de Pégaso e nada acontece de novo. Ele mete a mãozinha na frente e o Seiya até percebe que na primeira vez ele não aconteceu nada, mas agora ele viu que as mãos, ele faz uma onda perfeita no ar. E o Mist fala que vai esperar 10 segundos antes de atacar e que é pra ele rezar. E o Seiya manda uma boa. Ele fala assim, ó, pô, eu até admito ser castigado por lutar por uma casa pessoal. Mas o que acontece com a armadura de ouro? E aí o Mist manda, a armadura de ouro? Você acreditou mesmo que fosse uma armadura de ouro, Brunão? Ih, ó, a treta começando aí, ó. Ou seja, já levanta a dúvida se aquilo ali era realmente uma armadura de ouro, né? É porque ela não parecia, né, a armadura de ouro de Sagitário que deveria ser, né? Então, não, parecia nem com a armadura do Shaka, meio... né? Que o Bruno falou. E aí o Seiya pergunta o que isso quer dizer, mas o Mist não quer dizer nada, né? Ele pergunta inclusive da Marin se ela tentou salvar onde é que ela estava, e o Mist diz que a Marin vai ser punida devidamente por ter desobedecido as ordens do Grande Mestre. E no santuário, Bruno, desobedeceu o Grande Mestre, tu morre, é pena de morte. E o Seiya fica bruto, fica louco. E quando dá 10, o Mist dá adeus pra ele e solta o poder turbilhão de mármore. E aí o Seiya cai, né, no mar, e uma gota de sangue cai delicadamente no pescoço do Mist. E aí ele fica bolado. Ele diz que tem sangue nele, que tá sujo e que ele vai se purificar na água do mar, Nicole. Ele tira tudo, que ele não tolera nada, a menor poeira, né, se purificar sobre o meu corpo. E aí a gente vira a página e toma, Mist pelado na cara. Ai meu Deus do céu, tá caindo. É isso que ele fala mesmo. Oh meu Deus do céu, Deus me fez tão lindo. Deus me fez tão lindo, mais lindo do que qualquer coisa na Terra. Jesus. Até a lua, o sol e as estrelas se empalidecem perto de mim.
Não, Fora a cena. E o Seiya tava praticamente assistindo o cara tomando banhozão peladão ali, mano. Ué, ele tá olhando aqui, né? E ainda espera o cara vestir a armadura de novo pra lutar. Uhum. E o Seiya vendo essa cena dele se amando na praia. Ele o engraçado, é idiota, o engraçado mesmo. É que, tipo, isso é uma excentricidade do Misha que ele realmente faz em qualquer momento no episódio G. Sério? Ele faz a mesma coisa. Tipo, ele até convida o Retsu e a menina pra tomarem banho com ele. Gente, não pode dar uma brecha que ele sai tomando banho pelado. É isso. Não, se ele estiver no restaurante e cair uma sopa nele, já viu, né? Ninguém nunca me fez tão belo. Digo, o melhor é ele tomar banho e dizer que, porra, Deus me fez tão lindo. O que é isso aí, cara? O cara é realmente narcisista. E o Seiya, quando ele volta do mar, né, ele diz, porra, graças a você dá pra entender o sentido da palavra narcisismo, né? E ele dá alguns segundos pra ele poder vestir a armadura. O Seiya é um cara, né, honrado, pelo menos. O Misty se veste e diz que é preciso de um milagre pra que ele pudesse vencer em combate. Na verdade, o Seiya só tava fazendo a mesma coisa que o Misty fez pra ele antes, né? É, tô 10 segundos. O Misty não esperou ele botar a armadura também. Verdade, olha aí, Nico, boa. E aí o Seiya diz que o Misty fala que precisaria de um milagre para que ele vencesse em combate, e o Seiya diz, então vai rolar um milagre, se prepara aí. Ó, gostei. E o Seiya manda o meteoro de Pegasus e obviamente não acontece nada, né? E o Seiya volta a cair de novo na água bonitona. E o Misty fica se perguntando quando é que ele vai perceber que o meteoro dele é ridículo, só que o Misty percebe que foi atingido por um meteoro, igual o Shiryu na Guerra Galáctica. O Seiya tem esse golpe fantasma que ele manda e as pessoas só percebem depois. E ele tá sangrando pela primeira vez, né? E o Seiya pergunta, ele pergunta, o que será que é isso, Misty, né? E o Seiya fala, isso é dor, Misty. E ele fica bolado que ele enxergou um dos golpes deles, que ele conseguiu tocar. E o Misty, o Seiya manda uma lição de moral, Brunão. Ele vai lhe ensinar uma coisa: nunca se ferir não tem nada de glorioso. Pelo contrário, os ferimentos são provas da coragem de um homem. Eles são uma espécie de condecoração. Você não sabe o que é dor? Não vou deixá-lo vencer. Gosto do Seiya, Brunão. Eu acho engraçado o Misty se perguntando o que é isso. Como que ele pode ser um cavaleiro de prata sem nunca ter experimentado essa sensação de dor, mano? Ele é pica assim desse jeito. Isso é muito bizarro. Estamos do Gaiden do Misty. Muito forte, né? Então, porque... Muito forte. E aí então você encontrou gente fraca também, né? Também tem isso. E aí a gente vê uma cena toda em silhuetas aqui, mostrando o Misty e o Seiya lutando no rasinho da praia, bonito. O Kiki pergunta fala pro Mu que o Seiya ainda quer brigar, mas que os esforços dele são em vão. E o Mu explica basicamente o que o Misty faz, né? Por que é inútil os meteoros. Quando o Misty faz um círculo com as mãos, ele cria uma corrente de ar tão forte quanto a turbina de um avião. Mó didático, né? Tipo, mó esquisito isso. E aí serve de barreira de proteção para repelir todos os ataques. Então nesse caso realmente você precisa de um milagre. E aí... Claro que o Mu tem que ser didático. O Kiki não é discípulo dele. É mesmo. Olha aí, Nicole, tu tá salvando geral, velho. Pode crer. A Mari não explica as coisas tudo direitinho pro Seiya. Tudo bem, o Seiya é meio burrinho, mas o Kiki é inteligente, entendeu? Ele vai até fazer um Enem, vai tirar 1000 na redação. É isso que eu ia falar. Sabe tudo sobre cosmos, astronomia, tudo, sabe tudo. Física aí, ó, tá vendo? Pode crer. Sabe tudo. Graças ao Mu, melhor professor. Graças ao Mu, tá vendo só? Exato, né? E aí o Misty pergunta que milagre ele vai operar, né, pro Seiya. E o Seiya pula e dá um socão muito louco de novo, meteoro. E que ele tinha dado sorte da primeira vez, mas não vai conseguir ter o milagre. E aí o Seiya consegue fazer uma coisinha diferente. Ele concentra tudo num lugar só e não é mais um meteoro, é um cometa que bate no peito do Misty e explode tudo. E lá os comentaristas, né, o Mu e o Kiki, meu Deus, que fantástico. E o Mu disse que foi muito bem pensado, ele concentrou tudo num meteoro só e agiu como um cometa. E aí aumentou a força em 100 vezes e conseguiu passar pela proteção do Misty, que foi arrastado por muitos metros. E o Misty comenta que ninguém nunca conseguiu fazer ele recuar tanto, mas que ele já tinha atingido o limite dele. E nem mesmo com esse golpe conseguiria derrotar ele. E tome, sei lá, o turbilhão de mármore que vocês disseram que é outro nome. Que o Seiya para com as mãos. Fica todo mundo chocado
que o Seiya parou a força que derrubou o Monte Fuji com as próprias mãos. E o Seiya, inclusive, devolve o golpe nele. O Seiya tá muito overpower nesse mangá aqui, não? Tá, bastante. E abusadinho, que ele dá um... Pega o bicho por trás, ele pega o bicho de jeito. Pois é, depois de repelir o ataque, que conseguiu mas tremer vamos lembrar que o Seiya é sagitariano, né? Então tá tudo dentro do conforme. Meu Deus. Ele vai rolar um turbilhão de pegas. Exato. Aí o Mist fica chocado, que o cosmo dele supera muito o de um Cavaleiro de Bronze. E aí o Seiya fala, pô, Mist, você parece meio desorientado, eu tô aqui atrás de você. Então sua proteção não vai valer nada. Aí dá-lhe encoxada e turbilhão destruidor de Pégaso. Que o Seiya pula no ar e cai na água muito fortemente. E é engraçado que ele diz que ele só poderia... Ele só entendeu quando ele caiu muitas vezes na água. Que ele só podia vencer ele debaixo d'água. Tipo, o quê? Não faz muito sentido isso. E aí, dessa vez, ele vai com ele. Os dois caem na água. O que vai atrás e vê que tem muito sangue no mar. É um mar de sangue. E o Mist reaparece todo bonitão, né, no seu esplendor. Sem camisa. E ele diz que Seiya tinha razão em dizer que ele queria evitar um ferimento a todo custo. E o Seiya não se importava com os ferimentos, arriscava a vida, e é por isso que o Seiya venceu. E aí, a gente vê sanguinho no rosto do Mist e ele cai vencido com o Seiya por trás. O Seiya pega ele no colo e o mangá termina finalmente, todo mundo. Acabou, gente. Morreu o Mist. Morreram... Parece uma sereia nos braços do Seiya. Uma sereia? What? Da onde veio isso, gente? Chegamos ao final do mangá 5, Isa. Nós tivemos, então, recapitulando, acabou a luta contra o Ikki e automaticamente eles foram transportados para uma nova ameaça dos Cavaleiros de Prata. O que você acha do mangá 5, Isa? Bem legal. Tem cavaleiros novos. Tem cavaleiros novos? De prata. Tu curte Cavaleiro de Prata? Ai, gente. Sim, eu gosto. Eu queria que tivesse uma saga só deles. Verdade, eu gosto do Cavaleiro de Prata também. É que todos eles parecem ser muito unidos. Verdade, agora que você tá falando, eles parecem realmente ter um... Até embarcam junto, vão no mesmo avião. Tipo, morre o Misha e todo mundo quer vingar ele. Depois morre o Babel, todo mundo quer vingar o Babel e o Misha. Aí morre fulano, morre ciclano, todo mundo quer vingar. É verdade. Não sei. É verdade, eu queria ver uma interação maior deles. Boa, Soul of Silver. Soul Silver. Soul Silver. Todo mundo tá querendo. Alô, Silver. Que é isso? Boa. Brunão, e o mangá 5 pra você? Digamos assim, eu tenho basicamente essas mesmas demandas que a Isa tem. Apareceu muito personagem, foi muito rápido. Eu queria conhecer mais sobre eles. Boa. Nicole, e o mangá 5, volume 5 de Saint Seiya? Foi bom. Foi bom? Foi legal. O Seiya tá meio, né? Fora da realidade, mas ele é o protagonista, né? Vamos fazer o quê? Como diz o ditado, vamos fazer o quê? Exato, né? Exatamente. Que é o Seiya, né? Então... Mas foi legal, foi bacana. O aparecimento do Shaka ali foi legal. Olha, tem tal. Shaka, verdade. A relação dele com o Ikki, achei bacana. Só não gostei daquela coisa lá do Ikki jogar na roda que o cara é irmão de geral e aí depois começa a acontecer as coisas nada a ver. Mas fora isso, foi bacana. Boa, excelente. E aí, Alan, e o mangá 5? Não, também foi, eu achei bem interessante, a história avançou mais, a gente, como a falou, né, aparece os Cavaleiros de Prata e tal, você já começa a ver ver o Shaka no começo desse volume, né, também, como o Brunão falou, acaba sendo o primeiro contato do Shaka pra quem não conhecia, quem só conhecia pelo mangá compilado, né, naquela época também, né, servia. Mas realmente é muito interessante como a história avança muito rápido, assim. Eles estão lutando com os Cavaleiros Negros, aí lutam com o Ikki, e do Ikki já parte direto para confronto com os Cavaleiros de Prata, e o Seiya já vai conseguindo derrotar o Mishi, entendeu? Então, assim,
não fica muito claro pra mim a evolução de força do Seiya, entendeu? Exato. É tudo muito súbito. É tudo muito súbito. E você vai ver que depois isso continua rolando nos próximos capítulos, né? Da forma como os Cavaleiros de Prata vão sendo vencidos. Então, é só a única crítica que eu tenho em relação a isso do volume 5, né? Essa questão de que é tudo muito de repente, né? É tudo muito... Não tem um tempo, não tem um inimigo... Algum outro inimigo um pouco menos poderoso do que o Cavaleiro de Prata, enfim. Nisso eu entendo eles terem adicionado os cavaleiros lá que existem no anime, né? O Dócrates, a Gaish, o próprio Cavaleiro de Cristal, enfim. Tudo aquilo acaba contribuindo para aumentar a experiência dos Cavaleiros de Bronze até chegarem aos Cavaleiros de Prata, né? Pode crer. Então assim, já é um pouco mais interessante, pelo menos pra mim parece mais interessante nesse ponto. A minha opinião sobre... Pra mim, esse é até agora, é o pior volume. Eu realmente não gosto muito desse volume desse mangá clássico, na real. Eu acho que a luta contra o Ikki termina de uma forma horrorosa. Essa coisa da revelação dos... Todo mundo é filho do mesmo pai. E a cena final, sabe? Tá uma luta mó bruta, mó porradaria. E de repente o Ikki bota a mão no ombro do Seiya e fala: meu irmão, vou te contar uma história... E aí ele conta essa história. Exato. Assim. Ele conta essa história e aí acontece 4 estrelas cadentes saem. É como se saísse de uma fase e fosse pra outra fase, tipo, automaticamente, assim, sabe? E aí não tem um menor desenvolvimento. Tipo, já aparece o Misty. Eu até gosto dos Cavaleiros de Prata, achei eles muito legais. Toda a trama ali deles irem atrás, deles punirem por causa das coisas pessoais do torneio intergaláctico, eu acho bem legal. Mas é muito súbito, sabe? Tipo, não tem o menor... O Seiya tá no meio de uma batalha e de repente transporta ele pra uma outra batalha. Aí ele vence um cara que é muito mais forte. Detalhe, ele tinha acabado de se recuperar do meteoro negro do Pegasus. Então, exato. Negro. Não é como se ele tivesse de boas, assim. Ele vence o Cavaleiro de Prata. Assim... Pois é. Então... Por mais que ele tivesse recebido um up do Cosmo na armadura de ouro, ainda foi muito de repente, exato. Eu acho. Tá cheio de marca de dedada no corpo, gente. Não tem o menor, sabe? Então eu achei bizarro, assim. É um mangá que... Tá, a história vai pra frente, parece que vai ficar legal agora, porque eles estão sendo punidos porque eles fizeram, e tem alguém querendo punir, então eu quero saber quem é esse alguém querendo punir. Mas o final ali do Ikki foi terrível. Eu gosto do Gaiden no Shaka, não reclamo, eu gosto. Mas o final ali do Ikki foi terrível, ele não foi transportado também porque o Muro quis, ou ele resistiu, etc. Não colou muito bem pra mim. E o Seiya vence o Misty também muito rápido, se for considerar que ele tinha acabado de vencer ali o Pegasus Negro, sei lá, sofreu pra vencer o Shiryu e já tá vencendo o Cavaleiros de Prata. Então é um mangá muito complicado pra mim. Eu não gosto muito de como a história se desenvolve no volume, assim, sabe? Os acontecimentos são interessantes, tirando a história do Ikki. E eu acho que o que eu gosto do mangá desse volume 5 é que ele traz essa coisa do passado do Ikki, que eu acho muito foda, muito legal. Tanta coisa da Esmeralda que torna a história muito pesada, dela ser escrava, dela ser vendida, e aí ele apanhava quando era criança no navio, e aí cerca elétrica, aqueles caras da fundação caçando crianças com cachorros, sabe? Uma história horrorosa, e isso é uma parada legal que eu gosto do mangá, mas todo o resto, cara, precisava muito rever aí algumas coisas o Kurumada, porque, puta, tá muito esquisito. E vamos ver aí, porque se você for pensar assim, ó, no mesmo volume, o Ikki fez uma mega revelação do pai deles, só que no mesmo mangá o Seiya já tá cagando, já tá falando com a Marin, já tá lutando com o Misty, e tudo aquilo foi esquecido, tá ligado? Tipo, é muito súbito as coisas. Então pra mim esse negócio realmente não funciona muito bem, não. É um mangá que eu não gosto muito, tem poucas coisas que eu gosto dele. E é isso aí, gente. O mangá 5 pra mim é isso. Vamos ver se melhora nos próximos, que eu vou continuar lendo porque eu gosto dos personagens. E porque tá no contrato também, né, Nicole? Não, tem que respeitar o contrato, até porque... Até porque... Por quê? O cachê não tá chegando, não tá. Né? Você viu que... Então, todo mundo tem que dançar conforme a música, senão vai dar revolução aqui dentro. Revolução é ótimo. Mas é isso aí, gente. Chegamos ao final do nosso mangá clássico. Vejo vocês mês que vem para ler o mangá 6, para ver o que vai acontecer. Porque a gente já viu que os caras foram embarcar lá no avião. Será que eles voltam? Será que eles vão? E a Mari, o que vai acontecer com ela? Vamos ver no próximo episódio do mangá clássico, não. Te vejo na próxima. Tamo junto. Falou, pessoal. Boa noite pra vocês.
Até logo. Falou, pessoal. Boa noite. Boa noite. Só um pequeno detalhe que não tem nada a ver com o negócio. 76% Gryffindor, 74% final, 54% Slytherin e 38% Lufa-Lufa. Como assim, Bruno? Essa porcentagem tá fechando. Grifinória do... Então, por 2% Gryffindor. Ei, Grifinória, ei, Laia. E o Chaka comentou algo muito interessante. Ele já... Desculpa. Eita. Saúde. Morre não, Chaka. Ai, meu Deus. Esse Chaka, viu?